O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: Quer isso bem esfregado, a todo o gás. Bom, eis a história de como viver lá fora muitos anos pode criar confusão a perceber a própria língua do país onde se nasceu. Esta narrativa foi enviada por um ouvinte nosso que assina no Reddit do Homem que Mordeu o Cão, Pimba Music. Suponho que seja ouvinte da Rádio Santos Populares. Ele fala sobre um primo dele e de como uma confusão gerou um momento giro num laboratório de análises. Vejamos então o que conta o nosso ouvinte. O meu primo, imigrante durante muitos anos, saiu de Portugal muito jovem, 18 anos, saudável, e por isso nunca tinha precisado fazer qualquer tipo de análises. Emigrou durante mais de 25 anos, regressou já homem feito. Primeira consulta com o médico de família cá em Portugal. O senhor doutor pede-lhe para fazer análises gerais, incluindo urina e fezes. Eu sei que é hora de pequeno almoço e falar deste tipo de assunto não é a coisa mais agradável, mas temos de ser adultos, temos de perceber, por exemplo, que o ciclo da vida dita que, caro ouvinte, essa torrada tão gostosa que está agora a entrar para o seu bucho, daqui a pouco tempo será, lá está, a fezes. Mas o problema nesta história é precisamente com essa palavra, fezes. Diz o nosso ouvinte: o meu primo dirige-se ao laboratório para marcar as análises. A funcionária dá-lhe os 3 frascos para a recolha de fezes. Sem grande explicação por parte da funcionária de como era feito o procedimento, o meu primo saiu de lá muito confuso. Quando eu estava a ler esta história pela primeira vez, eu questionei-me o que raio poderia o primo do nosso ouvinte achar tão confuso no conceito de recolher amostras do que fizesse naqueles recipientes, não é? Não há grande ciência nisso. Mas só depois se percebeu qual o problema. O primo do nosso ouvinte, quando chegou a casa, disse à esposa: dizem que tenho de fazer análises aos gases. Que? Fezes, gases, mesmo número de letras, alguma proximidade na sonoridade. O homem tinha estado 25 anos no estrangeiro, o português já não lhe saía nem entrava com a mesma fluidez. E diz o nosso ouvinte: a minha prima, igualmente imigrante, habituados os dois a outro tipo de palavreado, apesar de achar estranho não se envolver na história, deixou o meu primo fazer a colheita conforme ele achasse mais prático. E agora vem a parte mais espetacular desta aventura. Diz ele: durante 3 dias, o meu primo, cada vez que tinha vontade de dar um pum, corria para a casa de banho com o frasco e, após fazer a colheita do gás, apressava-se a fechar a tampa para este não evaporar. Vamos ver uma coisa. Espera aí. Veio rápido! Traz o frasco, pá. Abre a tampa! Fecha a tampa! Foram 3 dias nisto. Pá, imaginem este homem, este pobre homem, andou a enfrascar gases durante 3 dias, aflitíssimo com a possibilidade de eles se perderem caso não fechasse rapidamente a tampa. Que stress! No 4º dia, diz o nosso ouvinte, realizado com a colheita, o meu primo dirige-se ao laboratório para fazer as restantes análises. Ele levou os frascos. Quando a funcionária pediu os frascos da amostra de fezes, o meu primo entregou-lhe 3 frascos vazios. Quer dizer, não estavam provavelmente vazios. Não estavam Em vazios, teoria, exato. Caramba, foi um investimento de 3 dias em enchê-los de gás. Aliás, diz-se que ficam lá. Parece que sim. Diz que os gatos ficam sim, lá. sim. Espantada com a situação, conta o nosso ouvinte, a funcionária do laboratório perguntou-lhe: não conseguiu fazer a colheita. Isto é maravilhoso de imaginar, não é? Tens vasquinhos com a colheita? Tenho, sim senhora, cá estão eles, estão-me lá. Não conseguiu fazer. Como assim não consegui fazer? E diz o nosso ouvinte: foi só aí que ele percebeu que algo devia estar errado e decidiu finalmente perguntar à senhora como se fazia a colheita da amostra. É possível que... E baixou a cabeça e foi embora. Então, bom dia. É possível que ele nem tenha explicado à funcionária o que fez durante 3 dias, que é capaz de ser uma coisa um bocadinho embaraçosa de assumir quando se percebe finalmente o que falhou, não é? Eu acho que na pele dele, ao perceber-me da barraca, eu nunca assumiria o que tinha feito. Possivelmente diria algo como: ora bolas, podia jurar que estavam cheios quando saí de casa. Que mistério! Evaporou. Mas é maravilhoso imaginar que este senhor achava possível a ciência conseguir analisar bufas disparadas diretamente para recipientes durante um fim de semana. Foi muito criativo. Não anda longe do tipo de raciocínio bizarro que me levou a enfiar uma revista inteira num aparelho de fax. Já aqui contava ainda não há muito tempo, não é? Exato. Eu não julgo este tipo de coisa. Se em vez de fezes eu tivesse percebido gases, eu consigo imaginar ao passar um fim de semana de frasco na mão, à espera de cada momento em que sentisse que vinha aí um para guardar. Que situação. Que situação. Bom, o que pode levar ao fim de uma relação? Excesso de gases, talvez. Mas eu acho que a próxima história é um dos mais épicos becos sem saída que eu já vi. Becca Cinelli é uma jovem americana de 23 anos que desabafou no TikTok sobre coisas bizarras envolvendo o namorado. Quer dizer, sobre o agora ex-namorado. Que vai fazer sentido que ele seja ex-namorado, depois de tudo. Diz a Becca que, numas férias de Natal, no primeiro ano da faculdade, ela foi visitar a casa da família do namorado
Diz ela que quando entrou na casa, ouviu a sogra e o namorado dizer-lhe: estamos cá em cima, anda cá. Ela percebeu que estavam na casa de banho e quando abriu a porta, diz ela que se deparou com o seguinte quadro: o namorado, 22 anos de idade, estava nu na banheira, sentado, de pernas cruzadas, num banho de imersão para aí com 4 dedos da altura d'água, enquanto a mãe o esfregava com uma escova de banho, Oi, oi. lavando-o vigorosamente. Espera aí. Bom, vidas, não é? Eu não sei como é que se lida com essa situação. Como? Eu acho que preferia entregar os copinhos. Eu gostei das piadas aos detalhes que ela diz. Ela diz: não havia sabonete, nem gel, nem espuma, nada. Ele tinha apenas um paninho a cobrir-lhe as partes pudibundas e a mãe estava de pé junto dele a esfregá-lo com uma escova de banho. A Beca ficou sem palavras, mas a mãe do namorado preencheu o silêncio com todas as explicações necessárias. A senhora disse: não, é que pelo menos uma vez por mês gosto de fazer isto para chegar a zonas onde ele não consegue esfregar e que por isso não ficam bem lavadas. Doentiozinho, não é? É muito doentio, não é? Doentiozinho, não é? A Beca diz que ficou em choque com isto. Também ficou em choque com a alegria e a naturalidade deles. Disseram-lhe: senta aí. Esfrega Senta também. aí que vais a seguir. Está aí! Senta aí que vais a seguir. Ela diz que ficou tão em choque que ficou sem reação e simplesmente obedeceu. Então sentou-se na casa de banho. Eu estou a imaginá-la sentada sobre a tampa da sanita. E diz que ficou ali meia hora, enquanto mãe e filho tentavam manter viva a conversa. E a mãe lavava o filho adulto todo com a escova. Diz ela agora: eles deviam estar na cadeia por aquilo. E eu devia estar na cadeia por ter aguentado quase meia hora ali sentada a falar com eles. Bom, os seguidores dela no TikTok reagiram com o mesmo tipo de choque. As pessoas já viram sogras fazer coisas estranhas, mas isto é todo um outro patamar. A Beca respondeu dizendo que esta é apenas uma de várias histórias que ela poderia contar envolvendo o seu ex. A relação deles durou 6 meses. 6 meses durante os quais, entre outras coisas, e para além destes banhos, ele admitiu tê-la traído com 4 outras mulheres. Feitas as contas, 4 traições, mais um banho dado pela mãe. Um por mês, não era uma vez por mês. Ela Era achou, uma vez por mês. É uma vez Exato. por mês. Ela achou finalmente que estava na altura de se calhar pôr um fim àquilo. Se calhar já é melhor. Ah, Se calhar é melhor. Mas ela diz que não se arrepende dos 6 meses. Ela diz que cresceu muito enquanto pessoa. Pois. Pá, a partir do momento em que se vê o namorado adulto numa banheira com a mãe a lavá-lo, isto é o tipo de coisa que amadurece uma pessoa. Claramente não o namorado, que está A a ser questão agora esfregado é pela mãe na banheira. sempre que essa vida passa Mas no isto- elefante azul, pensa nela, não é? Exato. Mas é uma imagem traumática, não é? Pois Quase é. como ir à guerra. Não? É para não queres. Anda cá acima, anda cá acima. Não só a imagem traumática, mas também a atitude deles, que é, aparentemente é normal. natural, super super Sim, normalíssimo. sim, sim, sim. Epá, ele nem sequer estava envergonhado por ter a Não, mãe claro, a- é uma coisas da quinta-feira. vida. Então, Coisa da vida, estou a imaginá-la ser esfregada e a dizer: então, amor, como é que, Onde é que vamos jantar hoje? o que é que vamos jantar hoje? espera que ainda vou buscar o Scotch Brite. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Com histórias marrecas. Ontem fui, aproveita enquanto está a tocar a música do Carlão, fui a uma oficina lavar o carro ali ao pé da minha casa e quando pedi a fatura disse o nome da minha empresa, que é efetivamente o homem que mordeu o cão limitada. E diz uma senhora que estava lá, que trabalha lá, disse: isso é o nome de uma canção do Carlão. Excelente. É mais excelente. Bom, título deste episódio: evacuem a loja, porque chegaram os peixes e eles fazem barulhos no sótão. O Vasco ia gostar disto. Ia. Coitado, já não está entre nós. Volta amanhã. Volta amanhã, é isso. Mas soou uma coisa memorial, não é? O Vasco iria gostar disto. Velhos tempos. Bom, várias pessoas mandaram-me isto. Eu acho lindo, acho uma esplêndida colaboração entre homens e peixes. Isto vem dos Países Baixos, mais precisamente de Utrecht. Não sei se vocês viram isto. Estamos em plena altura de migração dos peixes naquela zona e acontece os peixes acumularem-se nos canais. Então o que fizeram foi meter uma webcam, uma câmara debaixo d'água. Essa câmara está 24 horas a transmitir num site e cabe-nos a nós, como na clássica canção de Billy Idol, ajudar o peixe. Pá, peço desculpa por isto. Peço desculpa por isto.
Peço desculpa. Ajudar o peixe. Adorava que aparecesse alguém a corrigir. Na canção, efetivamente, não diz ajudar o peixe, mas Não. eyes without a face. Eyes without a face. E se aparecesse alguém a dizer isso, eu juro que reagiria como se tivesse finalmente percebido o que dizia a canção. Passados estes anos todos. Mas sim, ajudar o peixe. A ideia é que, assim que vemos um peixe na câmara, carregamos numa campainha, que é um botão lá no site, e atentos a esta campainha estão responsáveis locais que têm acesso a um portão. E então, se várias pessoas acionarem a campainha e se eles constatarem que de facto foram capturadas imagens de peixes, os senhores vão gentilmente abrir uns portões no canal para que os peixes continuem o seu trajeto. Oh, é uma que portagem. E assim todos estamos a ajudar o peixe. Eu devo dizer que ontem fui ao site, os acessos de pessoas a querer ver a câmara eram tantos que era impossível aceder à campainha. Ou seja, podia ver-se a câmara subaquática, mas caso víssemos um peixe, não podíamos ajudar o peixe. Ajudar. Porque a campainha estava desativada. Agora, epá, caramba, todos nós, por esta altura, conhecemos a espécie humana, ela não está a ficar melhor. Eu já pensei se a razão pela qual a campainha está desativada não sabe porque ingenuamente aquelas pessoas achavam que seres humanos só iriam carregar a campainha quando vissem algum peixe. Se lhes desligaram pela simples razão já não aguentavam mais. As pessoas deviam estar loucas a carregar na campainha por tudo e por nada. Mas ainda assim, eu louvo a ingenuidade destas pessoas, porque foi a mesma que eu tive quando, há umas semanas, eu e o meu filho abrimos um servidor do Minecraft. Pensámos, se calhar não vem cá ninguém estragar nada. Não demorou uma hora. Claro. Ai, pá. Claro. Até aparecer malta a quebrar a segurança daquilo e a destruir coisas. Mas ainda assim eu gosto de manter a ingenuidade e a esperança viva. Eu acho que no dia em que a perder será péssimo sinal. Portanto, vamos ajudar o peixe. Vamos ajudar o Ajudar. peixe. Bom, nós já vivemos aventuras numa famosa loja de mobiliário sueco, já lá dormimos, eu já lá raspei um carro contra um pilar, quase que serrei o carro contra o pilar, naquilo é quase uma referência ao famoso verso de Rui Veloso e Carlos T, junto à Serra do Pilar. Epá, tu estás imparável hoje. Eu não sei o que é que se passa, parece que acordei parvo. Excepcionalmente hoje, ao contrário dos outros dias em que acordo com uma clarividência e uma inteligência extraordinárias. Mas sim, nós temos história, temos amizade com aquela loja. Isto não é publicidade, não estou a receber nada por falar deles aqui, mas de facto a gente dá-se bem com a malta do IKEA. Sim, sim. Muito bem. Para além de todas as bilis e biustras e calax com que já nos cruzámos na vida. E a história que se segue passou-se com um ouvinte nosso numa das lojas deles. E foi enviado então por um ouvinte chamado Tiago, ou por outra pessoa que o conhece. Eu sei que isto está contado na terceira pessoa, mas eu sinto que foi ele. Se foi ele próprio a contar, talvez seja uma maneira de manter a sanidade mental após o extremo embaraço pelo qual passou. Mas eu tenho questões sobre esta história e irei colocá-las a seu tempo. Diz ele: a história passa-se com um rapaz chamado Tiago, 32 anos, decidiu ir à loja num sábado de manhã, armado com uma lista de compras e a confiança de quem acha que sabe montar um armário sem ler instruções. Vai, isso está Isso é condenado. espírito. Isso está condenado à partida. Revejo-me um pouco nesse espírito. Tiago queria só uma estante e uma lâmpada, mas acabou, como qualquer pessoa normal, a comprar também velas, almofadas, um tapete que estava em promoção e um bidé que ele jurava ser uma cadeira escandinava minimalista. Bom. Estou fascinado com esta descrição. Isso é incrível. E também com a possibilidade de ele ter posto um bidé na sala a achar que se tratava de uma cadeira. Mas acho lindo ele chegar a essa zona para já. É seguramente a zona de casa de banho, mas para Sim, ele sim, isso sim, não sim. era um sinal. É isso. Ele olhou, não. Isto aqui, Não, isto é isto arte. aqui é design. É isso. Até aqui tudo mais ou menos normal, diz o narrador, mas o verdadeiro problema começa quando o Tiago decide ir à casa de banho da loja, porque, claro, depois de 3 horas a ver exposições e a fingir que vive ali, a bexiga cede. Já foi. A questão é que não foi só a bexiga a ceder, o que complicou bastante a vida dele, como Meu Deus. iremos ver Meu já a seguir. Deus, meu Deus. Quem coloca um bidé na sala, o que é que faz também? Meu Deus, meu Deus. Diz ele, Tiago entra na casa de banho, escolhe uma cabine, fecha a porta e senta-se para fazer o que tinha a fazer. Só que, no fim, ao procurar pelo papel higiênico, percebe que não havia papel. Nada. Zero, nem uma folhinha solitária. Pânico, olha à volta, abre a mochila, nada, tenta ver se há alguém no maldiário ao lado, silêncio, tenta usar as instruções do armário que trazia na mão. Um armário? Mas espera aí. Então, mas ele levou uma caixa para o WC ou foi um armário pequenino? O que é que se passa com Mas essa ser uma só a coisa ideia de ter de pequenina. abrir a caixa numa situação daquelas. Mas agora percebo o porquê daquela explicação inicial sobre achar que não precisa de instruções para montar coisas. Para eles, instruções são para outros fins. Claro. Ele decide ligar a namorada, que estava no outro andar da loja. A chamada vai direta para as mensagens. Diz ele: Tiago decide usar o que tem disponível, que é o saco azul gigante que parecia resistente. Só que de facto é resistente demais, porque o atrito está fora da escala de conforto humano. Ai, mãe do céu. Meu Deus. Tiago escorrega, desequilibra-se, cai para o lado, acionando um alarme de incêndio que estava por alguma razão Jesus. instalado ao lado da sanita. O alarme toca e evacuação. Evacuação é uma palavra. Evacuação é uma palavra escolhida com critério A aqui. evacuação da loja começa e Tiago ainda com as calças em baixo. Resultado, é evacuado, os bombeiros aparecem, Tiago sai do WC de saco azul na mão, a andar como um pinguim magoado. Teve de explicar tudo às autoridades com a maior dignidade possível, enquanto a namorada filmava de longe, rindo-se como uma hiena asmática.
Rindo-se como? Uma hiena asmática. Magnífico. Ótimo. Eu não quero questionar a credibilidade da narrativa deste nosso ouvinte, mas entre levar um armário para o WC, do qual acabou por não usar as instruções, por serem, e eu omiti este detalhe há pouco, mas ele dizia que as instruções não é em papel couché. Eu nunca vi instruções de nada daquela loja em papel couché. Também não. E ainda o detalhe de um alarme de incêndios ao pé da sanita. O que é que pode arder numa casa de banho? Que é só azulejos e... Mais a evacuação da loja e a chegada dos bombeiros. Que se calhar devia ter sido notícia. Há um lado em mim que considera a possibilidade de estar perante fortíssima tanga, mas apresenta esta história ao nosso auditório perguntando se isto aconteceu ou se é fortíssima tanga. E se há alarmes de incêndio junto a sanitas. Ele pode ter recorrido a uma sanita de exposição, não é? Aquilo não era efetivamente uma casa de banho. E portanto, se está no meio de camas e de outras coisas, é normal que tenha ali o alarme. Mas eu acho que ele não foi às sanitas de exposição. Eu já acredito em tudo. Não é tão distraído como já isso. ouvi muitas histórias. Não é tão distraído como isso. Já ouvi muitas histórias. Bom, mas submeto isto à apreciação dos nossos ouvintes. Para terminar, uma história que, esta sim, foi absolutamente verdade. Tracy, uma senhora americana, mãe de 5 filhos, estava pacatamente em casa quando começa a ouvir barulhos estranhos. Ela disse mais tarde à imprensa: durante dias achei que estávamos a viver uma cena tipo Poltergeist. Para quem não sabe o que é o Poltergeist, para além de ser o título de um lendário filme de terror dos anos 80 produzido pelo Steven Spielberg, trata-se de um termo usado por peritos do paranormal para definir fantasmas irrequietos que fazem barulhos nas casas e movem objetos. Havia barulhos no sótão daquela moradia, um sótão onde nunca ninguém ia e que estava assim meio ao abandono, até que os miúdos, com uma coragem quase digna dos Goonies, mais uma referência que se lhe passa ao lado dos jovens de hoje, que chatice que é ser uma pessoa antiga, os miúdos decidem ir ao sótão ver o que se passava. Tenho que fazer um parênteses antes de continuarmos. Eu sei que deixo isto num precipício de suspense, mas eu tenho de falar sobre isto das referências que as pessoas têm e sobre a idade e tudo e tudo. Porquê? Porque ontem estava a ver um dos melhores episódios do Black Mirror desta temporada, que se chama Eulogy. É com esse incrível ator, um dos meus favoritos de sempre, que é o Paul Giamatti. O Paul Giamatti é um ator de 57 anos de idade. É conhecido por ser um tipo jovial e bem disposto e tudo. Mas naquele episódio ele está caracterizado, não sei se vocês já viram esse episódio Eulogy. Esse episódio ele está caracterizado para estar mesmo muito envelhecido e muito abatido. E quando o episódio começa, nós percebemos que a personagem teve um passado jovem rebelde, era músico e tudo isso. Ora bem, eu cresci a ver filmes, e acho que todos nós, em que sempre que uma personagem envelhecida recordava o seu passado jovem e rebelde, nós sabíamos que íamos ter um flashback dos anos 60. Hippies e Woodstock e não sei o quê, e o caraças. Agora, reparem no quão velho eu me senti quando me apercebo que o passado da personagem do Paul Giamatti, e isto faz todo sentido, obviamente, o passado distante e jovem dele é os anos 90 e o tempo do grunge. Meu Deus. E é lógico que sim. Claro que sim. O Paul Giamatti só tem mais 4 anos que eu. Claro. Mas processar esta informação sentado no sofá da minha sala, o passado jovem e louco de pessoas velhas em filmes e séries já não é os anos 60, porque agora somos nós as pessoas velhas. Mas olha, quando acontecer o mesmo, liga-nos. Ok. Eu adorei o episódio, mas ao mesmo tempo este pensamento, que devia ser lógico e não inesperado, arrasou-me. Para onde foi a nossa juventude? Bom, recapitulando, a senhora está em casa com os filhos. Ao longo de semanas, estranhos barulhos na noite. Ela começa a pensar: serão fantasmas? Os filhos vão um dia ao sótão. Não era um fantasma de facto. Era o quê? Era o ex-namorado da dona da casa, que estava lá a viver sem dizer nada a ninguém. What? Que estou? E na verdade, também sem incomodar ninguém. Ele ficou lá sossegadinho, só que a fazer demasiado barulho cá para baixo. Isto foi um espanto para ela, sobretudo porque eles tinham-se separado há 12 anos. Há 12 anos. E ele estava lá em casa. Ela não o via há uma dúzia de anos, achava que cada um tinha seguido a sua vida. Há que dizer que não, ele não estava há 12 anos no sótão. Epá, isso seria épico. Mas estava há 2 semanas, o que também consegue ser incrível. E mais incrível ainda, ele estava ali escondido porque tinha fugido da cadeia. Tinha estado preso por furtos e coisas do género. E assim que foi descoberto, e antes que a polícia chegasse, ele disse obrigado e bom dia e fugiu. Deixou algumas coisas para trás, nomeadamente baldes com as suas necessidades. Ah, bom. Jesus. Ah, bom. Cansou-te esta história? Sim. Porque sou uma pessoa já de certa idade. Não, imagina ela quando descobre. Meu Sim. Deus. Sim. Ainda por cima teve que limpar o que ele Coisa deixou. mais bizarra. E ele disse que não queria incomodar ninguém, estava só ali. Eu estava só. Não quero incomodar, fica aqui no meu cantinho. Fiz aqui um Então e agora bocadinho foste de barulho, descoberto. Bom, se calhar vou à minha vida então. mas deixando para trás. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Bom, Sim, sim. pois.
Título deste episódio: Fantasmas são fezes. Nós já não tínhamos uma boa história de fantasmas há um tempo e não vai ser hoje. Esta edição é bastante especial porque vamos desde o etéreo fantasmagórico até a um horror mais real e palpável. Embora, como irão perceber mais à frente, a palavra palpável é especialmente má aqui neste contexto. Peço já desculpa às pessoas que estão a tomar um pequeno almoço. Vai haver partes um bocado sujas, mas são coisas que é importante que se fale delas. Mas adiante, um senhor deixou este desabafo num Reddit de histórias supostamente reais. Eu ri muito, já vão perceber porquê. Diz ele: a minha mulher e eu mudámos-nos para uma casa no Surrey. É uma velha casa vitoriana e uma pesquisa que fizemos revelou que esta casa tem um historial de mortes violentas inexplicáveis. Geralmente, quando eu ando pelo site imobiliário, é esse tipo de coisa que eu procuro, não é? Um bom chalé onde alguém já foi decapitado. Adiante. Como não acredito em fantasmas, diz ele, aproveitei o preço baixo a que a casa estava e comprámos. Pronto, mudaram-se para a casa, como qualquer casa antiga, diz ele. À noite tudo rangia e instalava. Isto não significa que haja fantasmas, não é? Mas eu lembro-me que tudo rangia e instalava durante a noite na casa da minha avó materna. E o que me diziam sempre era que há as diferenças de temperatura. Entre o dia e a noite as madeiras dão de si. Dilatavam ou encolhiam, já não sei o que era. Mas os adultos convenciam-me que aquilo era normal. Era leis da física. É uma explicação científica, que é raro. Normalmente assusta-se mesmo as crianças com isso. No meu caso não, era tudo super decente comigo. Eu estou a ouvir coisas, se as madeiras a esticar e a encolher. No entanto, diz este senhor que narra a história, algo de estranho aconteceu. A porta da frente da casa fica no fundo de um caminho estreito, pelo que a entrada de mobiliário e grandes eletrodomésticos na casa tem-se revelado difícil. A minha mulher sonhava com um frigorífico grande de 2 portas, mas quando chegou percebeu-se que era demasiado largo para entrar nesse caminho. Por sorte estão a fazer renovações na casa ao lado da nossa e o tempo ventoso que tem estado derrubou uma das cercas que separa as casas. Então convenci os tipos da entrega a fazer o frigorífico passar pelo caminho da casa do lado e, através do jardim repleto de lixo dessa casa, entrar então na nossa através da cerca derrubada. Demorou mais de 2 horas, um sistema de roldanas e muitos palavrões. Eu quando estava a ler isto pensei, eu espero que esta história vá a algum lado, porque muito sinceramente já estava cansado de escrever processo de entrada de coisas na casa. Conseguimos que o frigorífico passasse pelo espaço onde a cerca estava derrubada e depois metemos-lo dentro de casa através de umas janelas grandes nas traseiras. Conseguimos evitar estragar muita coisa no processo, à exceção de uma pequena estatueta que estava semi-enterrada do nosso lado da cerca. Era uma coisa com um ar meio assustador, mas não pensei grande coisa sobre ela. Os anteriores proprietários tinham deixado várias coisas esquisitas na casa, incluindo um pneu de um caminhão, meia mangueira e uma caixa de bolos fora do prazo na casa da lenha. Mas quem é que deixa um pneu do caminhão? Não sei. Foi aqui que a bizarria começou a acontecer. Primeiro, coisas pequenas. Os meus chocolates começaram a desaparecer do frigorífico. Eu não os tinha comido e a minha mulher está a fazer dieta, pelo que não fora ela. Para além disso, as luzes começavam a piscar. Isto sim. Isto já é terror. As luzes começavam a piscar de cada vez que a minha mulher ligava à Babyliss. Pronto. Eu pensava que ela ligava a uma pessoa chamada Babyliss. Sim, era uma chamada para a Babyliss. Tá, baby. Nas semanas seguintes as coisas foram ficando progressivamente mais estranhas. O telemóvel da minha mulher começou a fazer sons intensos e repetidos de notificações. A dada altura, no momento em que ela não estava na sala, fui ver e eram notificações do Tinder. Sabe o que é mais estranho? O mais estranho é que, disse-me ela, nem sequer usa essa app. Pois, claro. Fantasmas. E também não deve comer os chocolates. Como se não bastasse isto, os nossos gatos começaram a recusar-se a entrar numa sala de arrumos que temos. Esta parte é arrepiante, não é? Animais de estimação que evitam entrar em sítios é sempre mau sinal. E logo os gatos que fazem sempre o que a pessoa lhes pede, não é? Não, mas é que ele depois acrescenta que isto começou a acontecer depois da sala de arrumos estar cheia de limões. Mas estavam ao pé do pneu. Tá bom. O que se passa? Ainda há esperança para esta história, sabem? Porque ele diz que o acontecimento é que foi: ontem à noite a coisa escalou. Estava eu na banheira a tomar um bom banho ao som de Enya. Bom, isso é um gosto. É a melhor parte da história. Isso é incrível. O ar cheiroso com o perfume de uma vela aromática. Mal tinham passado 8 minutos do álbum Shepherd Moons de 91. As estantes que coloquei por cima da banheira vêm abaixo, caindo em cima de mim e dentro da banheira, juntamente com várias velas e produtos. Isto resulta sempre em banho. Quem nunca? Quem nunca tomou um banho de imersão ao som de Enya? Eu? Eu. Vocês não sabem viver.
Eu adoro o que ele diz a seguir. Ele diz: sei que os mais cínicos dentre vós irão dizer que este tanto caiu derivado da minha falta de talento para o bricolagem, mas asseguro-vos que isto não podia estar mais longe da verdade. Por isso tenho de enfrentar o facto de que a minha casa esteja genuinamente possuída por poltergeists ou pior. Agora vem a peça de resistência a esta história maravilhosa, diz ele. Aquela estatueta meio enterrada no jardim. Bom, a minha madrasta, que é uma bruxa pagã, Bom. garante-me que é parte de um feitiço de amarração e possivelmente a única coisa que mantinha os fantasmas afastados até a partirmos quando metemos o frigorífico em casa. Felizmente ela ofereceu-se para me fazer uma estatueta nova por um preço que até nem está muito alto. Por isso acho que vou avançar. Quanto? Ele não diz. E por fim, o último sinal de que há fantasmas naquela casa, diz ele. Enquanto escrevi este post, o meu iPhone foi de 67% de bateria para 34%. Algo que costumava demorar várias horas, mas que agora acontece em 112 minutos. O que devo fazer? Contactar o Vaticano? No caso do telemóvel, vai ser melhor contactar o patrocinador desta rubrica, a FNAC. Tem lá telemóveis Muito novos. embora eu adorasse que as pessoas agora que têm problemas de bateria passassem a contactar o Vaticano. Olha, comprei um iPhone. Eu adorei esta história. É capaz de não ser lá muito real, mas a próxima, infelizmente, é. E é uma história pungente. É um desabafo deixado no grupo do Reddit Am I the Asshole. Esta senhora tem dúvidas sobre se será ela a besta nesta relação. E eu digo já, não é. Não é. Pá, isto é muito chocante. E lá está, é um. Eu acho que isto vai deixar as pessoas um bocado. Vai em Bom, frente, temos que ir em Marco, frente, vai em temos que ir frente. Eu, diz ela, mulher de 26 anos, namoro com o meu namorado há quase um ano, vivemos juntos há 3 meses. De um modo geral, tudo tem sido agradável, ele é divertido, é esperto, temos boa química, partilhamos objetivos de futuro. Dito isto, há um problema. É um problema nojento e ridículo. Quando nos mudámos, eu reparei que na casa de banho dele, porque vivemos numa casa que tem 2 casas de banho e decidimos que cada um teria a sua, na casa de banho dele nunca havia rolos de papel higiênico. E eu pensei, se calhar usa toalhetes ou isso. Mas depois comecei a notar certos cheiros. Ui. Obrigado pelo aviso. Dá-me ideia que está contada a história. Sim. Sim, obrigado e bom dia. Certos cheiros horríveis. Por vezes a roupa suja dele cheirava mal, mas cheirava mal de uma forma bastante específica. Pois, imagino que sim. Sim. É um cheiro conhecido. Pensei que ele andava numa fase. Sim. Pensei que ele andava numa fase de maus hábitos de higiene e por isso decidi trazer o assunto à berlinda. Ele entrou em modo defensivo e basicamente disse-me para parar de falar do assunto. Bem, após observação de boxers no cesto da roupa suja e de um nível de sujidade que nenhum homem adulto deveria ter na sua roupa interior, eu decidi perguntar-lhe à queima-roupa o seguinte: ouve lá, tu limpas o rabo? A Primeiro pergunta, date, É não é? pior dito assim em voz alta. a pergunta sacramental de qualquer relação. Para meu choque, ele encolheu os ombros e respondeu: limpar o rabo não é de homem. O quê? Como é que eu vou estar a mexer no meu próprio rabo? Claro. Pois. Achei que ele estava a gozar, diz ela. Não estava. Percebi então que ele acredita piamente que limpar o traseiro com papel higiênico torna um homem efeminado. E que, coisas que ele viu num podcast macho, homens a sério simplesmente deixam a coisa cair e seguem com o seu dia. Bom, Não, e é verdade, só que no tempo dos neandertais, não é? Sim, E sim. mesmo assim, E se mesmo calhar já assim, usavam umas folhas de árvore. sim, É vegetação. Vegetação para se limpar. Diz ela: respondi-lhe que isso era estúpido. Eu acho que neste contexto estúpido é quase um elogio, não é? É suave, é suave. Respondi-lhe que isso era estúpido, mas também nada higiênico e que me fazia sentir fisicamente doente de estar ao pé dele às vezes. Ele respondeu-me que eu estava a julgá-lo e que eu deveria aceitá-lo tal como ele é. Não, senhor. Não. Se aceita cocó. Não. Não se aceita cocó. Quem é que vai ficar sozinho? Quem é? Diz ela, respondi-lhe que o aceito como ele é, mas que o meu limite é cocó. Epá, que nojo. E disse-lhe mais, disse-lhe que se ele não começasse a limpar-se e a levar a sério conceitos básicos de higiene, eu teria de reconsiderar a nossa relação. Então agora está amuado e a acusar-me de ser superficial e fútil. Não é não, senhor, é cocó. Eu gosto que ele cocó. tenha dito: estás a julgar-me, ao que ela devia ter dito: estou. Estou. Porque tratas-te De um facto, estou a porcalhau. julgar-te. E não só estou a julgar, mas olha, puma, és culpado de cocó. Sim. Mas que podcast Sim, é sim, que ele sim. anda a Esta ouvir? relação já Podes cheira usar mal. até um dedo indicador acusador. Agora assustaste-me. Agora Pois, a mim também. Assustaste-me. Só para apontar dizer, és culpado de cocó. Assustaste-me muito. És culpado de cocó. Ele diz ela, que estou a dar prioridade a expectativas sociais em detrimento do amor real. Não. Não é. Não. Chama-se higiene. Não é expectativas, são exigências. Exigências, claro. E até me mandou, diz ela, um texto de um grupo de Reddit sobre masculinidade, onde se listam os direitos do macho e onde se diz como limpar o rabo é humilhante para um homem. O quê?
A mim, entre várias coisas que me fazem confusão nesta história, está também esta muito elementar, que é a seguinte: ele não sente comichões e ardores. Porque aquilo laça, não é? Pá, e o cheiro, como é que ele aguenta o cheiro dele? Já calcificou. Já calcificou. Sim, claro. Então ela pergunta: serei eu a besta por estar a ameaçar separar-me dele por uma coisa tão, abrir aspas, pequena, fechar aspas, como limpar o traseiro? Não, deixa esse indivíduo já. Diz uma famosa letra de Rui Veloso: não se ama alguém que não ouve a mesma canção. Não! Ama-se! Ama-se! O verso ia ser: não se ama alguém que não limpa o rabo. Só que não rimava. Ouçam as canções que quiserem, mas limpem o rabo. Não, por amor de Deus. Pá, quão frágeis andam estes profetas da masculinidade para porem na lista negra o limpar de rabos. Exato. Atenção à utilização da expressão lista negra. Sim. Bom, daí a uns dias ela escreveu o seguinte: olá a todos, eis uma atualização. De facto aconteceu, acabei com ele. E conseguiu ser pior do que eu imaginava. Sentei-me com ele, expliquei-lhe calmamente que não era apenas sobre limpar, que era sobre respeito por mim, por ele, por cada espaço que partilhávamos. Disse-lhe que estava exausta de viver junto à sujidade em segunda mão, que não imaginava um futuro com alguém que se recusava a fazer o básico dos básicos para se manter limpo. Ele olhou para mim em silêncio por uns segundos e por fim riu-se. Riu um riso forçado e bizarro e decretou: uau, afinal, acho que nunca gostaste de mim a sério. É assim que acabamos? Por causa de limpar o rabo? Não irei mudar só para ficares mais confortável. Pronto, E fica eu assim. disse-lhe, diz ela: eu não quero mudar a tua personalidade, quero só que pares de cheirar a cocó. Diz ela que ele se passou, fez a mala a correr dramaticamente. Antes de sair, olhou para mim, diz ela, e disse: vais-te arrepender, nunca mais vais encontrar um homem como eu. Não resisti e respondi: pois é essa a ideia. Assim, Deus queira. Então ela diz que ele saiu e bateu com a porta com tanta força que caiu um quadro. Desde então, diz ela, manda-me mensagens do WhatsApp com coisas passivas-agressivas do género: espero que o próximo tipo não se limpe e te minta sobre isso. Ou: homens a sério não se vergam ao papel higiênico. Desde que ele saiu, diz ela, limpei o apartamento, pus umas velas de cheiro e não imaginam o quão incrível é viver numa casa onde me posso sentar num sofá sabendo que ele não foi tocado por fezes. Ora, aí está. Tudo está Que bem quando alívio, acaba bem, que não é? Tudo está bem alívio. quando acaba bem. E queimou a roupa toda dele, que ele deixou. Sim, deixem-me dizer aos homens que nos ouvem: limpem o rabo. Sim, sim. Limpem o rabo. Não E o se- resto também. Sim, sim. Não, Sim, sim. não seja uma. Sim. É isso. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Seat Leon Hybrid Plug-in com até 131 km de autonomia elétrica e também foi uma oferta FNAC, onde encontra milhões de livros, material escolar e tecnologia para começar o regresso às aulas em grande. Bom, eu nunca pensei que chegássemos a um ponto da civilização em que teríamos que dizer: epá, limpem o rabo. Isto é grave. Limpem Isto o é rabo. grave. Não é? Era um Faz, cantar há uns anos. não faz ninguém menos homem. Pois não, não. Pelo contrário. Acho que até faz mais. Mais limpinho. Pois, Epá, capaz da Olivia Rodrigues espetar este bico deste cartaz onde eu já me espetei numa anca. Valha-me Deus. Será? O Cão é uma oferta Seat e FNAC. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. É que está muito perigoso. Não está nada perigoso. Não, oh, Nuno, a meio do concerto, a Olivia. Ai, xiça! Xiça. Xiça. Magoa-me no bico. Veja lá, será que xiça vem da palavra alemã scheisse? Que na verdade quer dizer outra coisa? Olha, tens um título para dar? Tenho, mas levantei esta questão. olha, é uma questão bem levantada, sabes? Mas Só que tem o seu que ninguém- não tem. Não tem o seu que esta É pá, questão. já, pronto, olha, eu vou perguntar ao chat GPT. Xiça não poderá vir de scheisse? Vou perguntar ao chat. Já te digo coisas, está bem? Título deste episódio. Atenção, a expressão alemã completa é Scheisse Pneiker. Ai, É. Nike. Bravo. Nike, Que é tem muita penico em graça. alemão. Bravo. É? Bravo. Scheisse Portanto, Nike. Gostei muito. Imagina, muito. portanto, um jovem Gunther, um jovem Ludwig, não é? Que ainda está no seu berço, ou então na sua primeira caminha, quando se levanta para fazer xixi, não vai à casa de banho, vai ao Pneica. Pneiker. Vai ao Penaica. Pneica. Como é que se escreve Penaica? P-E-N-A-I-K-E. Aí, Penaica. Ai. Não, P-E-N-E-I-K-E. É aí, Penaica. Penaica. Ok. Bom, título deste episódio: fora do carro, fora da foto ou fora de si. Pronto. Bom título. A notícia bizarra do momento vem de França e muita gente mandou-me esta notícia ontem. O que aconteceu foi isto. Na madrugada de 4 para 5 de julho, um senhor de 62 anos vai no carro todo pimpão com a família de férias para Marrocos, partindo de Paris. Ainda é uma viagem grande. Ele ia com a filha e com a mulher e para numa área de serviço de autoestrada, ali como quem vai para Orleans, para uma pausa e um xixi. Volta para o carro, retoma caminho, a filha ia no banco da frente a dormir, tudo sossegado. Aí vai ele estrada fora,
A 300 km da área de serviço, ele constata finalmente que falta algo. A esposa. Ele deixou a esposa na área de serviço. Mas como? Mas espera aí. Como? Mas como é que só deu com... Quanto tempo depois? Ele disse que achava que ia tudo a dormir. Não, e a mulher ficou lá à espera dele. Reparou 300 km depois, entra em pânico, liga para a polícia a pedir ajuda. A primeira ideia dele deve ter sido: foi raptada! Não, filho, deixaste a esposa na área de serviço, foste à tua vida. Problema: 300 km depois, ele já tinha parado em várias áreas de serviço, não sabia em qual teria deixado a senhora. Não. Parou. Então, parte do trabalho. Tem que ir parar em todas as áreas de serviço. Não, ele Não, aqui ia dormir. chamou a polícia. Parte do trabalho da polícia foi contactar áreas de serviço, atrás de áreas de serviço, até perceber onde estava a senhora. Onde estará a minha mulher? Lá está. Antoine ou Aveiras? E lá estava ela, na área de serviço de Sèvres. Olha, ainda estão casados? Parece que sim. A senhora estava à espera do marido desde as 4 da manhã. Coitadinha. Valha-me Deus. Aparentemente ela tinha deixado o telemóvel no carro quando saiu para ela própria esticar as pernas e fazer xixi. Já tinha usado o telefone da área de serviço para se queixar às autoridades. Eu não sei porque ela não ligou ao marido. Não é? Se calhar não sabia o número de cor. Sim, Eu não sei. eu não sei o Ou então agradeceu. cor da minha namorada. Não sei de cor. Está lá, é carregar no nome e a chamada acontece. Ele Eu já acho não olha para ela. Não, tem a ver com isso. Claramente. Claramente. O ponto desta E quando relação. olha, curioso, não está lá. Exato. Ou então, quantos quilómetros é que foram depois? 300 não foi? 300 km. Portanto, ele sai de Lisboa e vai para o Porto. não é? Sim. Em chegando à Ponta Rábida, vira-se para o bacalhau e diz: Olha, gostei desta conversa. Foi bom. Foi bom. Agora, as autoridades consideram à partida que este foi um caso de descuido do marido, mas pelo simples não abriram uma investigação para ter certezas mais absolutas. Não vai o homem ter pensado de forma calculista: e se eu a deixasse aqui e fosse a minha vida? Mas é um plano parvo, não é? Isto ia dar barraca, seja como for. Pá, mas que história incrível. É pá, 300 Caramba. km em que ele não dá por nada e depois pensa: está a ver? Ele se calhar estava a olhar pelo Falta retrovisor e não qualquer via nada atrás e pensou que deve ir a dormir estendido lá e lá atrás no sofá. No sofá, não No tem? sofá. Para mim tudo são sofás. Sim. Até os assentos dos carros. Bom, quando eu julgo que conheço todos os fóruns da internet onde as pessoas expõem as suas vulnerabilidades para a alegria do resto do planeta, eis que surge mais um ao caminho. Há um grupo de Reddit que dá pelo nome de Am I Overreacting? Ou seja, em português, estarei eu a exagerar? E é lá que está o desabafo de uma pobre mulher de 27 anos que, quanto a mim, talvez não esteja a exagerar. Eu vou expor este caso para que vocês digam de vossa justiça. Eu acho que isto é algo bizarro. É também cómico, apesar de não ter piada nenhuma para ela. Mas eu acho que ela não está, de forma alguma, a exagerar. Diz ela: tenho 27 anos, estou com o meu namorado há 3 anos, a família dele é muito unida, eu adoro famílias unidas, passo as festas todas e os aniversários todos com eles, e em todos esses eventos há sempre alguém que insiste em que todos tiremos uma grande foto de família e pedem-me sempre que me junte nessas fotos. Ok. E, bom, até aqui tudo bem. Uma das minhas coisas favoritas nas histórias que eu trago a este fórum, porque já é um fórum. Então, fórum. É um fórum. É um fórum. É a maneira como quase todas constroem um lindo castelo de cartas, não é? Até tudo desabar. E este é o momento em que tudo vai desabar. Portanto, temos uma rapariga feliz, ama o namorado, gosta da família dele, a família dele integrou-a de forma muito hospitaleira nas festas. Sempre que há uma grande foto de grupo, chamam-na para fazer parte, apesar dela ter pudor e não querer intrometer-se à bruta, mas parece tudo incrível. No entanto, eis o problema, diz ela. Cá está. Estava bom demais isto. Eis o problema. Apesar de me chamarem sempre para as fotografias, quando elas são publicadas no Instagram ou no Facebook, eu ou estou cortada da foto ou então incluída em fotos de grupo sem tag, quando toda a gente na foto tem tags, ou então tem direito a fotos a solo. Isto é fascinante. É tipo: oh querida, junta-te aqui. Olha, podes fica aí na extremidade do grupo. Não abraço o avô, não toques em ninguém. Junta-te a nós. Mas se puderes ficar a 10 centímetros de todos, Depois dá jeito para o melhor ainda. Pronto. Lindo. Mas quem é que publica sempre a foto? Não sei quem é, são várias pessoas. Pô. Mas Era importante saber isso. prosseguindo a sua narrativa, diz ela: isto aconteceu no jantar do Dia da Ação de Graças, aconteceu na festa de reforma do pai do meu namorado e mais recentemente na festa de anos da sobrinha dele. Eu sorri, eu fiz poses, até ajudei a organizar algumas das fotos de grupo. Quando vou ver os posts mais tarde, ou estou completamente cortada da foto, ou então aparece lá atrás meio desfocada, em fotos ocasionais da festa, daquelas que têm apenas como legenda algo como grande noite. Coitada. Não, isso é alguém que não gosta dela Isso parece uma provocação, não é? que faz essa partilha e depois todos os outros partilham essa foto. Portanto, Pois é. a culpa é de uma pessoa. Na passada Páscoa, diz ela, quando eles se alinharam todos para mais uma foto de família, eu, educadamente, declinei.
Fez bem, fez bem. Pronto, Fez ok. bem, mas terreno pantanoso. Já, sim, o Claro. ambiente já está. Tensões e cenas à vista, não é? Exato. Ela rejeitou simpaticamente. A mãe do meu namorado, diz ela, diz-me então: vá lá, então és família. Ao que eu respondi sem esconder algum sarcasmo: sim, sou família até começar a edição das fotos. Nessa altura. A mãe do meu namorado ficou chocada e ofendida. O meu namorado mais tarde disse-me que eu a tinha envergonhado perante a família e que estava a fazer uma tempestade num copo d'água, mas a verdade é que genuinamente sinto que estou a ser tratada como uma intrusa, enquanto ao mesmo tempo eles esperam que eu me comporte como um deles. Estarei a exagerar, diz ela. Eu respondo: epá, não. Esta família parece-me ter um lado sinistro e sonso extremamente ativo. Ao mesmo tempo, a maldade humana, epá, pode ter um lado cómico, não é? Anda a tirar fotos com a gente, anda, e mais tarde, cut, crop, edit. São umas bestas. Olha, eu queria terminar com esta história incrível que trazia de uma ouvinte nossa. Margarida Pinheiro é cabeleireira e eu adorei isto. E eu digo mais, eu não sei como é que esta situação não acontece mais em cabeleireiros deste país e do mundo. Diz a Margarida, não sem alguma vergonha: estava eu no salão a pentear uma cliente habitual, daquelas que falam sem vírgulas, ponto final só quando vão pagar. Ela tinha sido diretora de um colégio, professora, e eu, claro, tentava ser simpática enquanto fazia o que sei fazer melhor, que é fingir que estou a ouvir. Cá está, exato. É o chamado fator aham, pois. Qual o problema? Diz ela: o secador estava a gritar mais alto que a senhora. O secador parecia um avião a levantar voo. Então eu só apanhava palavras soltas no meio do caos. Alunos, irmãs, exames, sobrinhos. E eu ali a fazer aquele aceno universal de cabeleireira profissional. Pois claro, imagine, ok. Eu acho que há uma arte em fazer isto bem, não é? Eu acho que as cabeleireiras normalmente têm isto bem afinado. Já eu tenho que assumir aqui uma coisa, nem sei se não contei já isto, mas enquanto cliente, eu tenho a dizer que uma vez aconteceu uma coisa tão bizarra que eu nunca mais meti os pés no salão em que isto aconteceu. Então, Nós somos pessoas que acordam cedo, certo? Certo. Passamos a vida com sono. não posso. E eu não sei se vocês partilham este problema, que é quando me mexem na cabeça, tendo Ai, é a tão ficar bom. É ótimo. ainda com mais sono. E há algumas cadeiras agora que fazem massagens. Ai, Pois fazem. bom. Então o que é que sucede? Sucede que, enquanto a senhora me está a cortar o cabelo e a pentear e não sei o quê, eu adormeço. E não só adormeço, como começo a sonhar. Eu começo a sonhar, ok? E quando eu sonho, às vezes falo. Ai, Falo a dormir. meu Deus. E então, a dada altura, digo uma coisa sem nexo à senhora, que claramente não tinha nada a ver com a conversa que estávamos a ter. Pá, eu já não vos sei explicar, mas eu só me apercebi quando já estava a dizer, mas eu soltei algo como: há quem conteste que o homem tenha ido à lua. Mas que isso aconteceu. Então e ela não E a pôs senhora- como e na a história senhora o disse- modo. Aham. Não, claro, ela estava atenta. Ela disse: diga. Mas ela percebeu que tu estavas a dormir. Não sei se percebeu, ela ficou muito confusa. E como qualquer boa pessoa que é apanhada a falar a dormir, eu tento fingir que estava absolutamente consciente, Claro, com certeza, claro. sobre o que estava a dizer. Claro. Por isso andei ali a tentar defender a ideia sobre a lua. O que é que disseste? Disse tipo: não, foi um artigo que eu li. Isto para dizer que realmente há sempre quem conteste coisas que estão como certas. Mas percebi que se tinha estragado algo na minha relação com aquela senhora. Nunca mais lá foste buscar o Não cabelo. falámos mais até ao fim e eu nunca mais lá pus os pés. Imagina que a senhora está a ouvir agora a rádio e a Epá, pensar, olha, paciência. eu sabia que ele estava a dormir. Paciência. Mas voltemos à história da Margarida, à nossa ouvinte. Portanto, recapitulando, ela estava a secar o cabelo à cliente, uma professora, diretora de uma escola. Ela foi apanhando coisas soltas pelo meio do som fortíssimo do secador. Alunos, irmãs, exames, sobrinhos. Ela a dizer que sim, que aham. Mas, diz ela, no meio da ventania, lá apanhei uma frase inteira. A frase da professora dizia: imagina, os exames estavam todos negativos. E eu, cheio de confiança, com aquele sorriso de quem acha que está a acompanhar a conversa, diz: não se preocupe, para o ano não está todos positivos. E cai um silêncio horrorizado naquela sala. Até o secador pareceu ficar em mute, diz a Margarida. A senhora virou-se devagar com aquela cara de diretora que apanhou um aluno a copiar no teste e diz: a menina não percebeu nada do que eu disse, pois não? E eu ali, escova numa mão, dignidade a escapar pela outra, só consegui murmurar: talvez não. E diz a senhora: os exames eram para despistar a doença, estavam todos negativos. E ela disse que no ano seguinte, para ela ter confiança. Para o ano estariam positivos, tudo correu bem. Não se preocupe, menina. Não se preocupe, que isso para o ano está tudo positivo. Olha, agora, diz ela, sou conhecida no salão como uma cabeleireira motivacional. Magnífico. Magnífico. Saiu-lhe mesmo Então, bem. Pá. tudo negativo. Olha, é estudar mais. Para o ano está tudo positivo. estudar Ah, pá, mais. tem que acreditar. Vai ver. Pá. É isso. Não, tudo positivo Tem que e se acreditar, chegar pá. lá. Acredite. Vai ver que Acredito, tudo corre pá. bem. Olha, para o ano vai ver. Vai Tudo. ver. Tudo. Vizinhos, tudo. Exato. Todo o bairro positivo. Tudo positivo. Vai ver.
Valha-me Deus, pá. Que vida. tragédia. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta SEAT que este ano celebra 75 anos e oferece a carta de condução na compra de qualquer modelo da SEAT. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: fujam desse vilão, rápido, antes que alguém vos pague o jantar. Antes de mais, tenho de falar aqui de um dos melhores vídeos que vi nos últimos tempos. Também é um dos favoritos da Vera. Merecidamente está viral. Acho que já muita gente viu isto, que é aquela incrível perseguição policial em Sheffield. Não sei se viste isto. Vi. É de doidos. Em Sheffield, na Inglaterra. O que se passa é que uma mulher de 33 anos roubou coisas de um shopping e uma valente perseguição sobre rodas acontece. Agora, temos é de falar das rodas em questão. Pela parte da polícia, nada a declarar. Iam atrás da assaltante num carro. Agora, a assaltante também está num veículo, não é? Só que trata-se de uma pequena e frágil cadeira de rodas motorizada. Que não consegue competir em velocidade com o carro da polícia. Mas tenta. Ora, não consta que a mulher tenha alguma questão física que a obrigue a andar numa cadeira de rodas. Parece que ela só queria uma maneira rápida e prática de fugir do local do crime. E então escolheu aquela. E então alguém filmou um pedaço da perseguição e aquilo é ouro. É ouro porque, à partida, e estando ao volante de um carro, parece fácil a ideia de apanhar uma pessoa que vai numa cadeira de rodas. Só que não é bem, e a magia está aí. Porque sempre que o carro da polícia parece que a vai encurralar, delicadamente, porque eles não a querem atropelar, claro. não é? Ela arranca. Por alguma razão ela esgueira-se sempre na sua cadeirinha. Na sua cadeirinha de rodas. Epá, e vendo o vídeo, quase que imaginamos a dizer: nunca me apanharão! Spoiler, apanharam. Mas custou, custou mais do que eles estavam à espera. Sim. Deu mais luta, sim. Deu mais luta. Até porque lá está, foi uma perseguição com alguma delicadeza, claro. Foi, teve que ser. Eu vou pôr esse vídeo lindo, daqui a pouco no Instagram. Vamos à ordem do dia. Outro dia vi um vídeo de uma Apple Store no Japão. E uma das coisas para que se chamava a atenção no vídeo era para o facto de, ao contrário do que se passa em vários países, incluindo o nosso, em lojas que tenham artigos eletrónicos expostos, telemóveis, tablets, as coisas lá não estão presas por fios ou cabos ou correntes às superfícies em que estão expostas. Aquilo tem um imãzinho só e as pessoas podem tirar mesmo. Isto porque, dizia-se no vídeo, os japoneses, no geral, são demasiado honestos e éticos para imaginar sequer sair a correr de uma loja com um tablet ou um telemóvel. Portanto, há uma confiança no ar. Eu acho isto bonito. Eu também acho. É bonito, não é? Chegar a este ponto de civilização em que é tipo, não é preciso nada estar preso à mesa, ninguém vai levar. E o Japão é por várias razões, e esta incluída, é um país que me fascina e onde eu quero desesperadamente ir, porque eu sinto que vou adorar aquilo. Eu já sou fã da cultura deles. Quem lá vai diz que eles são super gentis e educados. Não sei se vocês já foram lá. Não, mas está aqui na minha lista. E acho que é um destino lista, ótimo sim. também para ir com crianças. Parece que sim. Eles são super gentis e educados. Eu sou todo a favor de gentileza e educação. E são tão gentis e educados que, ouçam só esta história. No último ano e meio, uma pessoa que fosse jantar fora ou que fosse para os copos na zona de Kitakyushu, aliás, Kitakyushu, sejamos precisos, Não vá alguém Kitakyushu, no Japão. na prefeitura de Fukuoka, lá no Japão, quem fosse jantar a um restaurante lá da zona, era possível que se cruzasse com um incrível senhor de 71 anos chamado Kazunori Inagaki. Ele tornou-se uma lenda local neste último ano e meio. E porquê? Isto é lindo. De vez em quando, em restaurantes até de algum luxo, Inagaki era o tipo que se levantava e que anunciava: malta, comam o que quiserem, fica por minha conta. E ele pagava as contas das pessoas todas no restaurante. Olha, isso é espetacular. é um senhor realmente muito Em generoso. algumas noites, este senhor, que se anunciava como sendo apenas um mero agricultor de morangos, em algumas noites este homem gastava quase 2.000 euros em jantares para estranhos. Só porque sim. Ok? Não há aí outra história. O artigo onde eu li esta história real que fascinou o Japão, a da altura dizia uma coisa interessante. Dizia: antes que comecem a pensar que o segredo de uma fortuna está no cultivo e venda de morangos, Exato, estava a pensar nisso. convém explicar que Kazunori Inagaki nunca cultivou ou vendeu um único morango na vida dele. Então, Ora, o que é que este homem tão gentil e generoso de 71 anos fazia? Vamos a isto. Entre setembro de 2023 e outubro de 2024, este gentil cidadão sénior mas ágil e saudável, neste período de tempo, setembro de 23, outubro de 24, ele roubou 63 casas na zona de Fukuoka e nas zonas vizinhas de Oita e de Kumamoto. gentil, Este homem- velhinho, gentil. Este homem era um ladrão profissional de casas.
E o valor de tudo o que este homem roubou ascendia aos 9,3 milhões de ienes. Em euros isto dá perto de 60 mil euros. Que valor. Quem é que ele assaltava? Casas em zonas rurais, por exemplo, quando ele apanhava as pessoas fora de casa a trabalhar nos campos, lá ia ele. E também assaltou casas de senhoras idosas, uma de 76 anos e outra de 91. E tudo isto é muito feio. O que nos leva aos milhares que ele gastava com estranhos nos restaurantes e que ele explicou à polícia agora que foi apanhado. Kazunori Nagaki sabia o quão feio e errado era aquilo que fazia e então espiava aos pecados, pagando jantares a clientelas inteiras de Vai restaurantes. para o inferno na mesma. Pagos Para com o aliviar dinheiro, a consciência. pagos com o dinheiro que ele fazia com as coisas que roubava de casa. Certo. Estamos a ser consumidos pelos nervos, não estamos? E diz ele, eu pagava jantares para sentir que era um tipo fixe. Não era na medida em que roubava casas das pessoas, não é? Fazia- Alô, inferno? Epá, Exato. Vai para lá, não vai? Sim. não tem Pois. hipótese. Mas vai nenhuma. ser tipo muito pois. rápido. Bom, toda a gente quer ser fixe no fundo, o que explica o negócio de que vos falo a terminar esta edição do Homem que Mordeu o Cão. Shazali Suleiman, 28 anos, é um homem da Malásia que abriu um serviço que está a ter os seus clientes. Ele autodenomina-se vilão de aluguer. E isto é lindo. Basicamente ele permite aos homens que lhe pagarem, homens, normalmente, a grande clientela dele é homens fracos e inseguros. Esses homens pagam-lhe para lhe darem cargas de porrada. Ok? Podes dizer outra vez. Para que efeito? Para que efeito? Para impressionar outras pessoas, nomeadamente amigos e, acima de tudo, para impressionarem as mulheres e namoradas. Impressionar como? Como assim? Shazali tem um ar algo assustador e imponente. Aparentemente é um doce de pessoa. Um doce de pessoa com olho para o negócio. Portanto, a coisa funciona assim. Os clientes contactam-no no Facebook. Ele tem o seu estaminé montado no Facebook. Ok? Vilão de aluguer. Transferem o dinheiro, combinam com ele um local onde vão passar para que ele salte de uma esquina e ameaça assaltar o cliente e a pessoa com quem ele estiver. Ok. Conforme combinado previamente, ele deixa então que o cliente que lhe pagou o dinheiro se chegue à frente e lhe bata, Ok. numa luta que ele rapidamente perderá, Perderá, claro. tombando, chorando e acabando por fugir. O que me soa à coisa mais farsola de sempre. Malta, eu imagino-me a recorrer a este serviço e tudo isto a ser um desastre. Triste. A começar porque eu sei que se tentar dar um soco na cara de um tipo vai sair mal. Podes partir a mão, não é? Posso partir a mão e vai sair torto. Vai ser. Pífio, não é? E se com um soco meu alguém se atirar para o chão aos gritos, eu acho que muito facilmente se vai perceber que aquilo é a coisa mais farsola da história. Mas o que é certo é que Shazali está a conseguir viver disto. Homens que nunca se chegariam à frente de uma situação normal de perigo, nesta encenação saem como heróis. Ele conta que recentemente fez um trabalho em que começou a mandar bocas à namorada de um cliente enquanto o cliente estava no WC, num local público. Quando ele sai do WC e se depara com a cena, atira-se, conforme combinado e pago, a Shazali, impressionando de veras a namorada. Não metas o meu nome aí. Uma coisa que convém explicar é que o próprio Shazali Suleiman, ele explica no artigo que li sobre ele, este serviço dele não se cinge a clientes homens, ele diz que tem clientes mulheres e que, para impressionar as pessoas com quem estão, recorrem a este serviço e aviam tareia neste vilão de aluguer. E pronto, ele adora o que faz, ganha dinheiro. Ele adora o que faz. Adora o que faz, adora o que faz. Pronto. E assegura, ninguém se magoa neste processo e eu não preciso ser demasiado bruto quando apareço à frente das pessoas, porque já tenho um ar naturalmente assustador, sem precisar de fazer muito. Bom. Pronto, toda a gente feliz. Sim. É o que é preciso. Tem olho para o negócio? Tem. Mas também, aqui e ali também tem olho todo azul. Pois, Mas exato. sim. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: Gatos, Suores e Bufas. Ganda título. Incrível, pá. Não tem uma boa métrica até a sucessão Tem, de... tem. Bom, uma modelo viveu uma história absolutamente bizarra num hotel no Japão. E num bom hotel, ok? Natalizi Taxizi, que vive na Tailândia. Mas é o nome do hotel ou da senhora? É da senhora, é da senhora. É da senhora. Desculpa, Podia ser do fiquei hotel, mesmo na de facto. dúvida, desculpa. Natalizi Taxizi Resort. Bom, ela vive na Tailândia e decidiu fazer uma viagem sozinha até ao Japão. E ela diz que escolheu o Japão por ser considerado um país seguro. Ficou num hotel Katita, o APA Hotel and Resort, em Tóquio. Sítio impecável, bonito. Deram-lhe um cartão que dava acesso ao hotel e ao quarto. Tudo incrível no primeiro dia. No segundo dia, depois de passar algumas horas em passeio, encantada com Tóquio, ela volta ao quarto por volta das 7:30 da tarde. Estende-se na cama a descansar um bocadinho e está ali a relaxar quando sente um cheiro estranho.
e pensa: ei, que cheira a suor. Isto deve ser ter passado o dia a andar pelas ruas, calor. Será que vem de mim? Será que vem das minhas roupas? Será que vem do meu cabelo? Mas não. Ela decidiu dar uma vista de olhos pelo quarto, tentar perceber de onde raio vinha o odor. Do esgoto, porque agora parecia cheiro a esgoto. Era estranho, parecia vir debaixo da cama. Portanto, o aroma vai-se metamorfoseando Era. em maus odores. Parecia suor e bufas. E suor e bufas. Lá está. E parecia vir debaixo da cama. E ela pensa: mas que raio? E então agacha-se para ver o que está debaixo da cama. E é então que vê 2 olhos assustados a olhar para ela. Debaixo da cama? Era um senhor. Ok. Estava lá um senhor. Ela entra em pânico, compreensivelmente, e grita. O próprio senhor entra também em pânico, saindo de debaixo da cama aos gritos e acabando por fugir do quarto dela aos gritos também. E era do senhor que vinha o cheiro? Era. E depois? O senhor, eu creio que o cheiro a esgoto veio do terror do homem. Com o nervoso, gases denunciaram a presença dele, embora o suor também. A modelo foi de imediato à portaria pedir explicações que ninguém lhe soube dar. Ninguém fazia ideia como de achos fora um homem mal cheiroso parar debaixo da cama dela, uma vez que o hotel é moderno, é fino, tem as entradas e saídas dos quartos todas controladas. Aquilo só se consegue com o cartão, não é? E também ninguém sabe para onde foi o homem, embora se suspeite que terá saído porta fora do hotel e fugido para longe. A polícia foi lá fazer averiguações. A única coisa que o homem deixou para trás foi um powerbank e um cabo USB. Eu gosto de pensar que ele estava só a tentar carregar o powerbank da maneira o mais estranha e perturbadora possível. A polícia não conseguiu ainda apanhar o tipo. O hotel, confrontado com a situação, repetiu inúmeras vezes ao hóspede que lamentava muito o que acontecera, mas que não tinha qualquer explicação para como isto podia ter acontecido. Eu sinto que esta história faz pelas partes de baixo das camas do hotel o que o filme Tubarão fez pelas praias. Exato. E eu peço, malta, ao chegarem a um hotel, verifiquem sempre a parte de baixo da cama, pelo simples não. É que isso agora vai acontecer. Porque nunca se sabe. Quantas vezes não dormimos já nós com o senhor por baixo? Exatamente, mal sem, cheiroso. sem saber. Verdade. Estava aqui a pensar, Marco, quando há pouco perguntei: olha, o mau cheiro era dele, tu dizes: não, era mesmo dela. O senhor não tinha nada a ver com o mau cheiro. Não, Ele pelo foi contrário, inundado. estava perfumadíssimo. Então, Era aliás por isso que estava refugiado debaixo da cama. precisamente. Sim, Exato. sim. Bom, ditam as regras de escrita desta rubrica que eu não forneça toda a informação de uma história no arranque. Eu Peraí, gosto de. isto tem regras? Tem regras. Isto tem regras. Isto é Isto é um um fórum. fórum. Isto é um fórum. Eu sou Um profissional. livro de estilo. Sou profissional. Eu gosto de gerir a história, criar suspense, não é? Mas de vez em quando chega uma história em que não há outra solução que não proporcionar a vós e a todo o nosso vasto auditório o mesmo choque que eu tive quando confrontado com a notícia. E este é daqueles casos em que só o título é vencedor. O título com que esta história apareceu no site do jornal New York Post é épico, é absolutamente épico. Depois vamos aos detalhes, mas para já eu tenho que vos mandar com este título à cara. Estamos prontos. É um daqueles títulos de citação, não é? Resume o drama da pessoa a quem isto aconteceu. E o título diz assim: arrependo-me de ter gasto $8.000 em procedimentos para me transformar num gato. Foi estúpido e penoso. Estúpido e penoso. Ninguém avisa, pá. Que surpresa, não é? Já viram. É surpresa. Eu sou uma pessoa que respeita toda a gente e o direito de toda a gente a querer ser o que quer ser, mas eu diria que gastar $8.000 em operações para ser um gato, pá, estúpido e penoso, E parecem gira- duas palavras perfeitamente Sim. compreensíveis. E a para gira defender essa surpresa. educação, não é? Surpresa, como quem diz: eu vou gastar $8.000 Sim, sim. e vai ser Sim, inteligente sim, sim. e prazenteiro. Olha, não. Sim, não. Foi estúpido e penoso. O que eu penso que deveria ter acontecido, se calhar, era isto. A pessoa estava em casa sem nada para fazer, não é? Pensa: e se eu me transformasse num gato? Se assim pensou, melhor o fez. Não, isto será estúpido e penoso, vou-nos fazer uma Santos. Isto era o que devia ter acontecido. No entanto, epá, não foi fazer uma Santos. Não foi fazer uma Santos. E quem é ela então? Chama-se Jolene Dawson, é australiana. Há fotos? Tem O que é que ela 29 fez? anos. Há fotos, não sei se ganha muito em ver. Eu ganha. quero ver. Eu faço uma busca por Jolene Dawson, porque eu acho que ela não parece um gato. Parece só uma pessoa a quem aconteceu algo estranho. €8.000 é pouco para uma pessoa se transformar num gato, não é? Por acaso é verdade. Está barato. Está barato. É preciso o quê? 30 No mil? mínimo 30 mil. Jolene Dawson, ela tem 29 anos e define-se como uma aspirational trendsetter. Como traduzir isto? Digamos que é uma iniciadora de tendências aspiracional. Aparentemente ela trabalha para fazer com que os seus seguidores no TikTok queiram ser como ela. Infelizmente, e apesar dos seus sonhos de que a sua gatificação gerasse gatificações no seu público, tal não aconteceu.
porque eu acho que o público dela, ao vê-la a esgaçar as narinas e a acentuar as maçãs do rosto para ficar o mais parecida possível com um gato, o público dela pensou: não, eu a isto não aspiro. E ela diz que o que se passou foi que o corpo começou a rejeitar o enchimento que ela pôs na cara. Depois, a dada altura, levou a cabo uma operação que diz ela que envolveu uma espécie de arame farpado. O quê? Terrível. Porquê que ela não pôs só mamas? E era mais simples. Não inventem! Fazem isso com os olhos fechados. E ela acabou por confessar que a ideia dela era que isto não fosse definitivo. Era só um evento para dar nas vistas. Para dar nas vistas? No TikTok? Para onde vais, TikTok? Pronto, e tudo o que ela fez foi então de maneira a que a cara voltasse a ser o que era depois, mais tarde. Eventualmente irá acontecer. Para já ainda há cicatrizes e deformações. A questão aqui é que eu posso estar enganado sobre isto, mas eu diria que é capaz de não haver muitos profissionais credíveis da transformação de pessoas em gatos, não é? Há cirurgiões plásticos para tudo, mas eu diria que nenhum terá tirado na faculdade a disciplina de felinização. Sim, não é uma cadeira. De seres humanos. Saíram desculpa lá, saí agora de fisiologia, mas tenho felinização a seguir. Por isso, Entretanto, vi a fotografia dela e de facto não parece um gato. Parece ter sido arranhada por vários gatos, mas não parece um gato. A questão é Por acaso, nunca pensas, mas vais ao médico, olha, queria ser mais gato. O médico não saca de um catálogo a dizer, então quer persa? Sim. Quer o quê? Sim. Mas eu acho que há muito poucas hipóteses de se encontrar um doutor credível na ciência de gatificar pessoas. Diria que há uma forte porcentagem de correr mal. E por isso eu deixo aqui o apelo, da mesma forma que disse: olhem bem para a parte de baixo das vossas camas de hotel, não se transformem em gatos ou, já agora, em qualquer outro animal de estimação caseiro, desde cães a porquinhos da Índia. Eu não sei qual é a vossa opinião sobre isto, mas não creio que seja dinheiro bem gasto. Esta rubrica Não creio. Esta rubrica ajuda vidas. dá importantes conselhos, claro que sim, alertas. Bom, a parte de estupidez desta edição acaba aqui. Pena. O que é que vem agora? Pá, isto agora, genuinamente, isto agora é sério. Há um caso aqui que requer ajuda e noutras alturas os ouvintes deste programa já se juntaram para concretizar coisas e eu acho que vai ter de acontecer outra vez. E eu lamento que passemos de pessoas transformadas em gatos para isto, mas acho que vamos ter que fazer alguma coisa e quem nos ouve, se puder ajudar, é incrível. O que se passa é isto: a Rosa e o Aristides são um casal de Sesimbra e eles perderam a filha e a neta num ato horrendo de violência doméstica. E como se não bastasse esta tragédia, agora estão em risco de perder a casa. E a Ruth, a filha assassinada, tinha acumulado uma grande dívida relacionada com a casa onde vivia. Os pais eram fiadores, a casa deles já foi vendida, agora podem ser despejados a qualquer momento. Precisam de 63 mil euros e numa angariação de fundos no GoFundMe, eles já conseguiram, até há pouco tinham conseguido 29.411 euros. O link para esse GoFundMe está nas minhas stories do Instagram e eu vou pô-lo mais uma vez agora. Há que dizer que esta angariação de fundos foi feita por 2 familiares das vítimas que nós conhecemos do tempo da caderneta de cromos. Vocês não se lembraram. Pedro e Vasco, sobretudo, eram grandes fãs da rubrica e faziam parte daquela comunidade toda. A Sara Joffre e o Nelson Santos. Isto é um caso real, por isso não temam em contribuir com o que puderem dar. E eu acho que isto é coisa para se calhar todos juntos conseguirmos que... Vamos lá. Informações no teu Instagram, é isso? Vou pôr agora mais uma vez a story com o link para essa angariação de fundos. E pronto, já está. É passar pelo Instagram do Marco e contribuir, mas tem pelo menos essa garantia. Vá à confiança, porque é um caso real, não é esquema nenhum. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: Gêmeos vivendo vidas tão brilhantes que até se conseguem ver lá de cima a grande altitude. Ui. Bom, antes de mais, vou pedir aos alunos que abram os Instagrams no meu mais recente post. Tu já viste, não é? Vou fazer isso outra vez. Aquilo é bastante misterioso, não revela nada, não é? Sim. Eu pus há pouco a questão: o que de acho vem a ser isto? E as teorias são muitas, mas está na altura de conhecermos a história por trás desta fotografia. Isto é muito intrigante. Um homem num avião a fazer um voo entre a cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã, e Melbourne, na Austrália, deparou-se com algo francamente estranho quando, sem nada para fazer, decidiu olhar pela janela do avião. Era noite escura quando o fez e foi então que viu algo que o intrigou seriamente
porque de facto é invulgar. No meio da escuridão, aquilo que se via lá em baixo eram estranhas formas retangulares luminosas de vários tamanhos. Muitas formas dessas. Isto é tirado de um avião? É, de várias dimensões, quadrados, retângulos, triângulos, perfeitamente parecem destacados confetis, no parecem... meio do negrume noturno. Se parecem confetis. E aproveitando a rede Wi-Fi que o avião tinha, o homem postou de imediato um TikTok onde escreveu: alguém que me ajude, alguém sabe o que é isto. E a imagem é de facto estranha. Eu publiquei há pouco no meu Instagram e podem ir lá ver e dar a vossa opinião, caríssimos ouvintes. Há várias opiniões já sobre o que isto é. Eu já vou dizer o que é. No TikTok do tipo que publicou isto, há pessoas a dizer: eu julgava que tinhas filmado o som de uma sala de espetáculos depois de um concerto. Pois, exato, podia ser, perfeitamente. E que isso eram confetis. De facto é isso que parece. Eu nunca diria que aquilo era a vista aérea de nada, mas é. A ideia dos confetis entreteve alguns seguidores dele no TikTok. Uma pessoa disse: então estás a sobrevoar uma plantação de confetis. Quando o confeti está pronto, eles depois cortam em pedacinhos. É isso, é a colheita do confeti. Isso, a colheita do confeti. Está na altura. Outra pessoa nos comentários responde: isso parece-me que é o mapa que ainda não carregou. Parece um bocado, não é? Pixels a tentar formar uma imagem. Outra pessoa diz: isso são notas de post-it. E há outra que diz: isso é a alcatifa de um salão de bowling. E há uma que diz: isso é o mundo que está a dar erro. O mundo está a dar... Isso é possível, isso é bem possível. Adorei essa. Bom, no meu Instagram também há várias opiniões. Pirilampos, diz Bruno Soares. Inês da Luz diz: Tetris ou Minecraft. Há aqui pessoal a dizer que são peixes bioluminescentes. Depois também há pirilampos, não é? Luzes da cidade. Sim, barcos. Alguém a jogar Tetris. Sim, deixa lá ver. Sapos. Parecem peças de um puzzle, diz borboleta azul com alma. Barcos. Temos aqui serpentinas que saíram em foguetes, diz Carla Pinto. Ok. Peças de Lego, diz R baleia para alguém descalço pisar. É possível. Como dói. Confetis sobre a água. Papeizinhos, balões de papel, alguns na China. Sim, há muita coisa. Deixa lá ver se há alguma mais bizarra. O fim do concerto do Harry Styles, diz Manuela Rocha. Podia ser, sim. Fogo de artifício. Sim, os confetis é de facto a coisa mais repetida. Há quem diga carpete. Bom, no TikTok do tipo, a dada altura, finalmente aparece alguém a explicar o que de acho vem ser isto. Estas estranhas formas recortadas, quase fluorescentes, destacando-se na escuridão da noite, na superfície do planeta Terra, vistas de um avião bem alto. A grande questão é: conheces a pitaia? A fruta, também conhecida como fruta do dragão. Sim, sim. Aquele avião estava a sobrevoar campos de cultivo de pitaia. Não posso crer. O que nos leva a questionar: mas porquê a luz brilhando no escuro? A pitaia brilha no escuro? Não, senhor, o que se passa é que nas quintas desta fruta, que é cultivada bastante no Vietnã, os donos das quintas deixam luzes fortíssimas de LED acesas durante a noite para enganar as plantas e fazê-las crer que é verão e que os dias estão maiores. O que aparentemente faz com que as pitaias cresçam mais e mais depressa. O que significa mais lucro para os agricultores. Então aquilo são não podia adivinhar. Campos de pitaia iluminados, só que vistos de um avião àquela altitude, parecem confetis fluorescentes. É fascinante isto. Já aprendemos algo hoje. É pá, extraordinário. É lindo. Olhando para a imagem, podia ser tudo, nunca ninguém iria dizer: eu julgo que isto é no Vietnã e são campos de pitaias. Mas olha que há seguidores do meu Instagram que dizem: já passei lá por cima. Ok. E sei o que é. Pois é verdade. Lindo. Bom, e agora, uma história real tão bizarra que parece tanga, mas não é absolutamente delirante. Isto anda viral desde há uns dias, embora não seja uma história de hoje. Na verdade é uma história que foi tornada pública em 1979, mas é tão boa que é intemporal e ainda hoje é falada. E ontem, quando o nosso produtor André Penin me enviou isto, eu pensei: é deste material que se faz O Homem que Mordeu o Cão, a rubrica Escolha do Consumidor, no programa matinal Escolha do Consumidor, na estação de rádio Escolha do Consumidor. Foi, obrigado aos consumidores. São muitas escolhas de consumidor que nos choveram em cima nos últimos dias. E isso é incrível. E obrigado aos consumidores por nos escolherem. Bom, os protagonistas desta história são dois irmãos gêmeos que foram separados à nascença. Eles foram adotados por dois casais do estado de Ohio, na América. Cada um foi para um casal. Os casais não se conheciam. Não houve mais nenhum contacto entre os dois bebés. Portanto, cada um
levou para a frente a sua vida. Um com o nome James Arthur Springer, o outro com o nome James Edward Lewis. Em fevereiro de 1979, tinham eles 39 anos de idade. Os gêmeos reencontraram-se e o que aconteceu foi chocante para eles, mas basicamente para toda a gente. Chocante não no mau sentido, mas no sentido em que o mundo e a vida e o destino, ou lá o que queiram chamar, é capaz de coisas bem bizarras. Recordo, eles foram cada um para duas famílias diferentes, sem contacto uma com a outra, duas famílias que não se conheciam. Eles só tiveram contacto um com o outro aos 39 anos de idade. E quando se reencontraram, constataram o seguinte: que ambos tinham casado e se tinham divorciado de mulheres chamadas Linda. A primeira mulher de cada um deles chamava-se Linda. Ok. Separaram-se dessa. Portanto, ambos dedicaram a música dos Roupa Nova, Linda, só você me fascina. Linda, sim. Separaram-se da Linda e casaram pela segunda vez, ambos com mulheres chamadas Betty. Espera aí. A primeira mulher de ambos chamava-se Linda, a segunda mulher chamava-se Betty. Aconteceu aos dois. Ok. Mas isto ainda é só a ponta do iceberg. James Springer teve um filho. Aliás, teve mais, mas batizou o primeiro filho com o nome James Allen. O outro gêmeo, James Lewis, batizou o primeiro filho com o nome James Allen. Mas espera, eles não tinham contacto nenhum durante... nenhum um com o outro. Isso é incrível. Depois, ambos foram parar a famílias que já tinham filhos, portanto tinham irmãos adotados. O irmão de Springer chamava-se Larry, o irmão de Lewis chamava-se Larry. Espera aí. Na infância, ambos tiveram cães. Os cães de cada um deles chamavam-se Toy. Há várias coisas. Para já, Falta o Toy. ocorre-me as pessoas que têm como trabalho escrever novelas e a quem muitas vezes diz: isso na Muito vida real, forçado. muito forçado. Ponham os olhos nesta Está a história. vida real a acontecer. Separados por 112 km, ambos os irmãos estudaram para polícias, ambos trabalharam em part-time como auxiliares de xerife, cada um na sua cidade. E faziam férias na mesma praia da Flórida, St. Petersburg, para onde iam e vinham num Chevrolet. Peraí. Isso é tão Isto é incrível. E nunca se encontraram? Não, encontraram-se finalmente aos 39 anos, que foi quando perceberam todas estas coincidências. E quando finalmente se conheceram, perceberam que conseguiam acabar as frases um do outro e usavam o mesmo tipo de calão e sofriam de enxaquecas aparentemente sincronizadas e com o mesmo nível de intensidade. E os irmãos acabaram estudados por cientistas, embora todos os cientistas tenham ficado demasiado embasbacados para conseguir explicar algumas coincidências. Porque uma coisa, ok, é as dores de cabeça, que é estranho, mas se calhar, pronto, têm os dois a mesma genética. Mas... A outra é como de explica a ciência que ambos tenham casado com Lindas e depois com Bettys. E tenham dado o mesmo nome. E toys, cães toys. E como explica a ciência que ambos tivessem irmãos adotivos chamados Larry. Incrível, incrível mesmo. Isto é absolutamente de enlouquecer. Mas o que é certo é que eles foram separados à nascença. Depois disso, sem qualquer contacto um com o outro, estas duas pessoas viveram vidas rigorosamente idênticas. Curiosamente, olhando para fotografias deles, só houve uma coisa em que não coincidiram: os penteados. Um tem risco ao lado, o outro tem uma franja que eu considero francamente parva. Mas é a única Eu coisa. acho que vamos ter que mostrar a fotografia deles. Não, mais do que isso. Quero esse contacto para dar à Inês Castelo Branco para o inacreditável. Porque isso é de facto uma história inacreditável, incrível. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elecas. Ó Markley, O homem que mordeu o cão traz-te o fim Temos do bom mundo em título? cuecas. Péssimo. Adoro. Mas eu gosto que seja péssimo este. Parece o tema de um colóquio. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio colóquio é também sinónimo de ponha aí. é colóquio. Colóquio aí. Faz favor, colóquio. Pois é. Título deste aí, episódio: Gordura e Veganismo. É só isto, gordura e veganismo. Tá bom. Estás a ver? Colóquio. Ok. Bom, antes de mais, e não sendo eu médico e não sendo eu nutricionista, permitam-me que comece esta edição do Homem que Mordeu o Cão por dizer: malta, não façam o que as pessoas de que vou falar a seguir fazem. Não façam. Mas fiquei a saber que há uma corrente, uma corrente pequenina, mas com os seus seguidores, uma corrente entre as pessoas da chamada fitness, que acredita que a melhor coisa para um ser humano é uma dieta 100% proteína animal, zero vegetais, apenas carne, laticínios, ovos,
esse é o caminho. E há pessoas que levam isso a um extremo porque acreditam que a saúde, e estranhamente até a perda de peso, reside aí, como é o caso do protagonista desta história, que é um homem de 40 anos, americano, da Flórida. Estamos a falar de um homem que decidiu que o caminho a seguir, e ele não consultou ninguém, isto foi lá pela cabeça dele, o caminho a seguir era gordura e proteína animal à bruta, com algum exercício pelo meio, claro. Mas diz ele, depois de abraçar a gordura, e eu já vos digo o que é que ele entendia por gordura, abraçar a gordura e a proteína animal em pleno, ele diz que perdeu peso. Mas como? E diz que encontrou uma subida franca nos níveis de energia e também nas funções cognitivas. Como é que ele diz que conseguiu isto? Diz ele que durante 8 meses seguidos só comeu hambúrgueres, para além de devorar diariamente barras inteiras de manteiga. Eu já vi isso. Barras inteiras de manteiga. Eu vi uma mulher no Instagram a comer uma barra de manteiga. A E chuchar sim, manteiga. é uma tendência. Sabes o que eu imagino? É uma tendência. É. Imagino tirar, tirar o Pá, que invólucro, nojo. Claro, pôr um pauzinho de madeira, tipo gelado, Está ali e a lixo, chuchar. leve. Mas é isso, estão a ver as embalagens de manteiga. Este homem despachava mais do que uma por dia. E estamos a falar de manteiga, lá está, era o que dizia, sem nada. Ele devorava manteiga pura. E para assentar tudo, ainda marchavam para o busto deste cavalheiro entre 3 a 4 quilos de queijo diariamente. Ai, pá. E ele dizia aos amigos: malta, Estou melhor que nunca. melhor dieta de sempre. Sim, exato. Sinto-me enérgico, sinto-me uno com o mundo, sinto-me atento. É assim, ele não vai durar muito, nós só precisamos de datas. Não é? No fundo Bom, é isso. quando é que isto começa a dar para o torto? É a questão que se coloca. Claro. não é? Spoiler. Deu para o torto, que estranho. Ele não teve um ataque cardíaco, ok? Isso não teve. Ele não teve sequer dor ou mal-estar. O que é que acontece? Um dia, ele olha para as mãos e questiona-se: o que é isto? O que se passava era que umas estranhas bolhas amarelas e uns estranhos veios amarelos começaram a aparecer-lhe nas mãos por baixo da pele. E ele diz que ainda aguenta um mês a achar isto se calhar passa, antes de decidir ir ao médico para que o médico lhe explicasse o que era aquilo. O médico passou-se. Malta, o médico passou-se genuinamente. Claro. Ele tinha uma coisa chamada chantelasma. E pelo que percebi, se calhar médicos que nos estão a ouvir conseguem explicar isto de uma maneira científica boa. Mas explicado de forma algo leiga, pelo que eu percebi, o que isto é o seguinte: o colesterol está tão alto que começa a querer sair pela pele. Diz-me só uma coisa. É que isso é gravíssimo. Em que ponto da história é que vamos ter o AVC? E foi aí, e só aí, que este Zé Maria Pincel ficou a saber que se calhar uma dieta que envolve devorar barras de manteiga inteiras pela boca adentro por dia talvez não seja assim tão saudável. Mas ele estava convencido disso. Malta, melhor dieta, estou a emagrecer. E pumba, xuxa mais uma Sem manteiga, contar com a gordura mais da um carne, queijo, não é? mais uma carne. Pois. Vegetais, não, que isso engorda, dizia ele. Eu diria que isto é a versão dieta da malta que acredita na terra plana, não é? Eu acho que este tipo devia achar que é uma conspiração quererem convencer-nos que fruta e vegetais são saudáveis, quando a vida longa só se consegue a mamar hambúrgueres barradas em manteiga, barradas de luz, homem. Mas isso o sistema esconde do povo. Não, malta, não façam como este senhor, a sério. Eu sei que a ideia de ter bonitas explosões de amarelo na pele soa fixe, mas não é. Seja como for, este senhor conseguiu um feito. O caso dele foi tão extremo que acabou imortalizado e estudado numa prestigiada revista médica, porque ninguém na comunidade científica tinha visto nada assim. Toda a gente conhecia esta doença, mas ninguém tinha visto neste extremo. Pode dizer-se que este tipo é burro no sentido português, mas também italiano, uma vez que burro é manteiga. Certo. Este tipo já era mais manteiga do que gente. Você é burro, homem. Pois sou, olhe para as minhas mãos. Mas eu continuo enjoada. Imaginem só. Há algum tempo que eu não ia vasculhar nesse maravilhoso grupo de Reddit que dá pelo nome de Tifu, o famoso grupo onde as pessoas partilham com o mundo as 1001 maneiras como um ser humano pode autossabotar a sua vida. E esta também tem a ver com dietas, com alimentação. Como sempre acontece neste grupo, as pessoas mantêm-se anónimas, é o caso deste rapaz. Ele diz o seguinte: recentemente comecei a sair com uma rapariga que, de mais do que uma maneira, está completamente fora do meu campeonato. É alguém que eu não mereço. É linda de morrer, é super divertida, super inteligente e, mais importante que tudo para esta história, é vegan. E com isto eu quero dizer, ela é mesmo hardcore vegan. Ora, na nossa segunda saída juntos, ela tinha-me dito que seria incapaz de namorar com alguém que não partilhasse os seus valores. Em pânico, com terror de a perder, o meu cérebro decidiu que a melhor resposta para aquele momento era: sem dúvida, aliás, eu também sou vegan. Okay. Malta, quais são as probabilidades desta frase ter qualquer fundo de verdade? É o que vamos ver.
Um mês depois, diz ele, ela convida-me para ir a um jantar em casa da família dela. E eu fico num estado extremo de nervos porque sei que vou ser submetido ao teste dos testes. Mas não posso voltar atrás em nada, sem que pareça suspeito. Por isso ponho o meu melhor ar de então não sei perfeitamente o que é tofu. E lá vou eu. Epá, isso vai Já correr. estou a adorar. Vamos! Pior. No nosso tempo na escola, era o máximo que era ouvir bandas que tu não gostavas. Sim, Exato, sim. exato. Mas se ela gostava, então Claro. bora lá ouvir as Ei, eu tenho cassetes. aqui o disco dos Einstein Neubauten. Adoro! Adoro, põe alto. Do que foste lembrar? Eu estava a pensar mais, por exemplo, em East 17. Lembras-te? Sim, sim. Stay another day. Atenção, eu descobri o Supertramp por causa de uma miúda que Olha. eu não conhecia o Supertramp, mas Devias ter casado com ela. Sabia que ela gostava e então comecei a adquirir álbuns. Bom, todos nós tememos o pior neste ponto da história, mas eu creio que neste ponto da história vocês ainda não estão a ver bem o quão pior vai ser o pior. Diz ele: a família dela é tão querida. Mas reparem, não é apenas querida, é uma família quase agressivamente querida. A mãe dela confeccionou todo um autêntico festim vegan. E eu, sendo o idiota que sou, achei que a melhor maneira de me integrar no ambiente era comendo muito. Por muito, quer dizer que repeti 2 e 3 vezes alguns dos pratos, tudo para provar a toda a gente o quanto eu era vegan. E é aqui que se dá aquela curva da história, não é? Meus amigos, o fim do paraíso, o teste supremo. Diz ele: ora, eis o problema. O meu estômago carnívoro não está equipado para lidar com aquela quantidade insana de fibra, soja e lentilhas. Portanto, uns 20 minutos depois de jantar, o meu estômago começa a emitir sons que me soavam como que retirados de um filme de terror barato dos anos 70. Uma descrição. Mas lá está. Com jeitinho uma pessoa consegue disfarçar. E faço aqui um parênteses para vos contar uma breve história minha, que nunca contei, é um pouco embaraçosa. Mas para já a frase com que começa é: uma vez estava com a minha namorada. Mas calma. O que é que aconteceu? Eu não sei o que é que tinha comido, mas nós estávamos a conversar com uma terceira pessoa que nenhum de nós conhecia bem. E eu já não me lembro o que é que tinha comido, o que é que estava a passar. Só que coisas estavam a acontecer dentro de mim, ok? E felizmente apenas dentro de mim. Mas o som era audível cá fora. E era uma sinfonia de pequenas explosões gasosas internas que eu estava a tentar disfarçar, mexendo-me muito. Tentando fazer crer que era a cadeira. Que era... Sim, e batendo com os pés no chão também, porque aquilo. Sapatear, Sabem que há alguns gases que fazem assim. Pois. E eu tentava sapatear um pouco. Chamado gás de percussão. Na esperança de que a pessoa com quem estávamos a falar achasse que eram barulhos. Pá, que todo o som que ornamentava a nossa conversa estava a acontecer fora e não dentro de mim. Depois de nos afastarmos, a Teresa chorou a rir porque, diz ela, ouvia-se tudo, não só se ouvia como se percebia de onde vinha. Valha-me Deus. No caso deste rapaz, alguém percebeu, neste caso o pai da namorada, diz ele: o pai dela pergunta-me se estou bem, eu tento rir, mas neste ponto estou a suar profusamente e a agarrar a cadeira com as unhas, como se a minha vida dependesse disso. E é então que eu percebo: eu tenho aproximadamente 30 segundos para encontrar uma casa de banho, ou esta situação estará terminada antes sequer de começar. Então peço desculpa, levanto-me e vou para a casa de banho. Ora, qual o problema? Ele precisa urgentemente de uma casa de banho, só que ele não conhece a casa. E por isso ele não sabe onde é a casa de banho. Mas como não quer dar nas vistas, não quer perguntar, então decidiu ir pelo seu pé, entrega a sua sorte. Até que encontrou um vaso. Eu adorei o que é que ele diz a seguir. Ele diz: juro por Deus, parece que quando pessoas são vegan conseguem comprar mansões. Aparentemente a casa nem era assim tão grande, mas quando a pessoa está prestes a explodir, eu acho que até um T0 parece o Altice Arena, não é? Coitado. Diz ele: encontro a casa de banho no último momento e pinto a sanita daquela gentil família como se fosse um quadro do Pollock. Valha-me Deus. Mas Quem não percebe de a explosão ouviu-se na sala, de certeza. Não sei. Pá, para quem não percebe de arte, pá, se fizerem uma pesquisa no Google por Pollock, P-O-L-L-O-C-K, rapidamente encontram os quadros deste lendário pintor e perceberão o que sucedeu ali. Acabo por sair da casa de banho, diz ele, visivelmente pálido e extremamente abalado. Toda a gente está a olhar para mim. O irmão mais novo da minha namorada quebra o silêncio dizendo: meu, tu estás a morrer? Mas há outra pergunta pior. O prego final no caixão acontece quando a mãe dela me pergunta: então, há quanto tempo és vegan? Sem pensar, e reparem, é compreensível que naquela altura de facto ele já não estivesse a pensar, não é? Diz ele, sem pensar responde: só há umas 2 semanas. Ao que a mãe diz: a sério, é que a minha filha diz que vocês já estão a namorar há um mês.
Diz ele: fui apanhado, agora toda a gente sabe. O pai dela parece estar a conter o riso, a mãe parece super desiludida. A rapariga com quem eu namorava acena negativamente com a cabeça de coração partido e diz: porque me mentirias por uma razão tão estúpida? Murmurei algo sobre estar a tentar impressioná-la, mas nada importava. O estrago estava feito, conduzi para casa em silêncio. Nunca mais tive notícias dela desde essa noite. E assim que vamos sair daqui. E é nesta nota de alegria. É nesta nota de alegria que terminamos. Mais vale ser sincero, não é? Pá. Sim. Eu gosto de pensar que, a dada altura, quando ele sai da casa de banho, que o irmão dela, a primeira coisa que pergunta é: então, queres mais tofu? Coitado. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Elecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Elecas. Título deste episódio: gosto muito de você, Leãozinho, mas não adormeça no dentista. Uma ouvinte nossa, a Jéssica da Cal, mandou à Vera conteúdo para esta rubrica. E eu reencaminhei. Não sem dizer algumas palavras muito queridas sobre a própria Vera. Que vou partilhar para a embaraçar. Não vais fazer. Não há necessidade, não percas tempo. Ela disse à Vera: começo por dizer que adoro o seu trabalho e dos seus colegas nas manhãs da rádio comercial e vejo-a assim especialmente como uma inspiração, porque é uma mulher linda com 2 filhos e ainda tem genica para ir correr maratonas. Muito obrigada pelas palavras. Ela corre porque nunca lhe fizeram o teste antidópio. Com 2 filhos. Quando forem a ver, está bem. Está tudo inquinado. Bom, sempre quis usar esta palavra. Bom, agora que já embaraçámos a Vera, vamos em frente. Diz Jéssica: eu sei que você alerta também o Marco para boas histórias para o cão. E como ele não aceita mensagens no Instagram, aqui fica a dica de uma história que acho que passaria bem na rubrica. Eu tenho ideia que aceito mensagens no Instagram. O problema é que é uma enxurrada delas e eu não consigo dar vazão e então raramente lá vou. Mas o que interessa é que esta maravilha chegou cá. Malta, uma das nossas coisas favoritas aqui, pelo menos uma das minhas. Agora que penso nisso, acho que é só uma minha. Uma minha? Cupim? Fraldinha? Coxinha? Clássico. De repente estamos todos no chimarrão. Sim, foi tão rápido. Não, mas uma das minhas coisas favoritas aqui são animais que falam, não é? Animais que falam. Há muitos casos de cães e até alguns gatos que parecem dizer coisas. Já se tornou uma tradição eu bombardear, sobretudo Vasco Palmeirinho, com estes sons, para todos eles serem recebidos por Vasco com um particular repúdio e ceticismo. Ora, peraí, começaste a frase a dizer uma coisa que nós gostamos para acabar uma coisa que é só tu que eu repudio. Só é que gosto e que tu repudias. Está bem. Porque de facto Vasco Palmeirinho acha que aquilo que para outras pessoas são falas humanas, para ele são latidos ou miados. Não é? E não só para o Vasco, eu acho para ti também, Pedro e Vera. Para vocês também. Eu acho que muitas vezes estou sozinho. Eu tento compreender, mas nem sempre consigo. Em alguns casos estou do teu lado, que acho que noutros tenho que estar do lado do Vasco. Pois. Eu, em relação a este, vou estar do lado do Vasco. Mas o Vasco não há um único que ele diga. Sim. É muito cético. Não, é isso. Mas ele vai gostar desta história. Não, eu acho que vocês vão gostar desta história. O que esta ouvinte nos enviou é um bocado ao contrário. Não é um animal que fala como um humano, é um humano que faz o som de um animal. E à partida isso não parece espetacular, porque o que não falta são pessoas que imitam cães e gatos e tal. Mas isto é diferente e é inacreditável. Estamos a falar de uma menina escocesa de 5 anos. Uma menina de 5 anos, malta, que imita o quê? Ora, tendo em conta que é uma menina de 5 anos, se calhar estão a pensar: é um gatinho, deve imitar um gatinho. Não, malta. Esta menina escocesa de 5 anos, com um ar querido e adorável, parece uma personagem da Pixar. Esta menina de 5 anos imita na perfeição um leão. E atenção, malta, não é um leão bebê. Ela imita um leão adulto. Parece o leão do começo dos filmes da MGM. Esta minúscula criança de 5 anos tem um felino de grande porte dentro dela. Eu ouço e tenho medo. E vou partilhar agora convosco. Vamos ouvir. Isto foi qualquer coisa que ela comeu. Atenção, isto foi qualquer coisa que ela comeu. Ela tem que ver isto. Ouvir só o áudio ainda é mais interessante. Vamos para outra vez. Epá. Eu acho que ao mesmo tempo, se ela falasse com esta voz, era a voz da Elia, não era? Eu acho que ela tem que fazer uns fuminhos com ventilão. Mas é que ela é super fofinha. É muito. E depois saca deste som, não é? Mete as mãos assim, como se fossem umas garras, não é? E sai isto da garganta. E o vídeo já é viral no TikTok. Ela faz isto sempre que quer ou estava doente e conseguiu isto? Não, ela faz isto sempre que quer. Confesso que alimentei grandes esperanças para este som, mas elas foram amplamente defraudadas. É tipo Portugal com a Geórgia. Mas é assustador isto. Desculpa lá, uma também miúda pequenina a fazer isto.
Consideras que está à altura dos cães que falam e que o Vasco contesta? Está abaixo disso. Oh, Pedro! Tu achas que. Mas espera aí, tu ouves um leão? Eu não ouço. Não, é um. Este primeiro parece. Este não, o segundo é melhor. Este segundo é melhor. Então, pera, vamos fazer um teste. Até sinto a raiva. Nenhum é melhor. Vamos fazer um teste, ok? É uma história infantil. Sim, Uma história infantil. sim. Ok. Na selva. É uma história infantil ou é um documentário de David Não. Attenborough? Começa com uma história. Ouviram um Ok, barulho ok. atrás do arbusto. Na selva, os meninos assustaram-se porque viram lá ao fundo um leão. O leão abraçou. Não é. Não é. Era Olha, eu gosto. Pode ser o coquedo, vá. Não é. Boa. É Não, o mas é um máximo. bocadinho monstruoso. Sobretudo o segundo rugido é monstruoso. Ainda por Mais cima, que- porque vocês têm de ver o vídeo. Ela abre a boca e sai este som das cavernas. Sim. Está aqui uma ouvida a dizer: ia pá, parece meu avô a ressonar. Pode ser. Pode. Ou seja, ela ou tem um felino de grande porte dentro ou um senhor de 80 anos. Sim, é uma coisa Com dessa. sono. Bom, Parece um exorcismo, estão aqui a dizer. vamos chafurdar em embaraço alheio com uma história sacada ao grupo do Reddit que está pelo nome de Tifu. Para quem não se lembra, Tifu são as iniciais em inglês da frase: hoje estraguei tudo, poças. Today I've. Sim. É um dos meus lugares favoritos da internet, sendo eu também um adepto de partilhar com o mundo buracos de embaraço onde eu me enfio. Ora, reza o livro de estilo de um bom Tifu que ele é tanto melhor quanto mais recente for o acontecimento embaraçoso. Há sempre pontos de frescura para um embaraço acabadinho de acontecer. E este em particular aconteceu ontem e quando o protagonista deste embaraço o publicou para que toda a gente o lesse, tinha passado apenas 1 hora dos acontecimentos, portanto foi tudo ainda ali a quente. Estava muito fresco. Diz ele, isto aconteceu há 1 hora. Sou um homem de 33 anos e fui à dentista. Das últimas vezes que lá fui, foi uma luta para eu conseguir manter a língua fora do caminho da broca. Já me está a dar vontade. Epá. Não, mas aqui esta história engana, porque isto vai por um caminho surpreendente. Então vai lá. E ele diz: mas hoje a dentista usou esta coisa que inseriu na minha boca para que eu trincasse. Usou uma espécie de um aspirador para limpar excesso de saliva e tudo aquilo me estava a imobilizar a língua, o que achei perfeito. A dentista avisou que tudo aquilo ia fazer algum barulho e, de facto, dentro da minha cabeça soava a uma ventoinha ou um aspirador. É giro porque esta introdução à história tem 2 características. Não só é extremamente desinteressante, porque, muito sinceramente, eu não podia estar mais nas tintas para os procedimentos que estão a acontecer na boca deste senhor, mas também porque isto engana, lá está. No arranque ficamos com a sensação de que algo se vai passar ali na zona da boca. Mas não tem nada a ver. Ali na zona da boca. Sim, não tem nada, não tem a ver. Parece que estás a descrever um sítio onde houve um acidente. Aconteceu Ali na zona da boca, pá. Está a falar, é um acidente em Buenos Aires. Bravo. Bom, diz ele: ora, todas as noites, para adormecer, uso um podcast composto apenas por ruídos tipo estática ou aspiradores. Aquilo fica a tocar 1h30 e eu adormeço sempre. Então, a meio deste procedimento da dentista e perante aquele ruído, parecido com o do podcast, dou por mim a passar pelas brasas e a acordar de forma intermitente. Vou lutando para me manter acordado. Sons constantes e repetitivos fazem isto em mim. Como se não bastasse, tenho nos olhos os óculos escuros que a dentista fornece para não levar com a luz e devia estar com um adormecer e um acordar muito calmo e sem sobressalto, porque me pareceu que nem a dentista nem a assistente estavam a reparar que eu estava a ligar e a desligar. Até agora, malta, isto é que vai ser a história mais desinteressante que passou por aqui nos últimos tempos. Não sejas mau, pá. Primeiro faz um descritivo de um procedimento de dentista, depois fala do sono que tudo lhe deu e fala de uma forma tão aborrecida que me faz sono a mim. Mas nada nos prepara para o que acontece a seguir. Diz ele: ora, como é que estraguei tudo? Toda a minha vida tenho uma tendência terrível e embaraçosa de, quando me dá o sono ou quando começa a dar cansaço extremo. Ai. Malta, eu nunca tinha ouvido falar desse problema. Não sei se isto será comum. Quando dá sono, não Mas sei para a quê. tua Isto será cara comum a vários promete. homens. Isso promete muito. Eu não vou ler exatamente o que ele descreve a seguir porque há crianças a ouvir, mas vou tentar explicar. Ai, Digamos que Ai. não. quando lhe dá o sono ou cansaço extremo, há uma parte do corpo dele Eu sabia que entumece e arrebita. Diz ele: sei que isto dá a alguns homens ao acordar. Sim, isso é normal. Mas no meu caso, é só quando estou prestes a adormecer. Isto é péssimo, não é? Porque ele nem sequer consegue tirar proveito disto porque lhe acontece quando está a desligar. Exatamente. Tem que mexer Bem. nas definições. Exato. Dessa descrição. Tem que ir ao manual. Exato. O homem adormece de pé. Pois. Bravo. Diz ele: este pensamento inquietante começa a passar-me pela cabeça enquanto vou adormecendo e acordando e,
Certinho, certinho, a dada altura dou por mim a sentir que está a acontecer. Problema, eu tinha acabado de vir do ginásio para a dentista. De maneira que estou ainda em calções. Há espaço. Trágico. E tudo enquanto esta senhora está debruçada sobre mim com a broca nos meus dentes. E na posição em que estou, nem sequer consigo olhar para baixo para ver se o meu Wolfgang Amadeus Mozart. nem sequer consigo olhar para baixo para ver se ele está a acenar para o mundo. Mas É um as belo mãos estão eufemismo. livres, não é? Pode disfarçar. As mãos As dele estão mãos livres. para, de tu achas que certa ele podia forma, pôr assim à frente? disfarçar um bocadinho, não Mas sei. não sei se não chamava mais a atenção, não é? Pôr ali à frente. Não sei, digam-me vocês. Olha, eu quando vou ao Não. dentista. Exato. Bom, diz ele, então passo 20 a 30 minutos não só a tentar desesperadamente manter-me acordado, mas também a tentar tornar o meu rabo o mais côncavo possível contra a cadeira, apertando os músculos numa tentativa desesperada de redistribuir o sangue pelo meu corpo. E ele então percebeu que o ambiente ficou um bocadinho estranho no fim, não é? E diz ele, estou preocupado que a minha dentista pense que sou um masoquista com um fetiche dentário esquisito por ela. O que seria estranho, diz ele, visto que nem sequer sou hétero. Ele diz ainda, provavelmente estou já numa lista negra dos dentistas. É claro que é giro depois ver os depoimentos das pessoas sobre isto. Há um tipo chamado Joey que diz que no caso dele, o que aconteceu foi que sentiu o seio de uma higienista que ele achava gira a roçar-lhe a testa. Bem, E mas também. E ele diz que o entusiasmo começou a formar-se, mas a da altura diz ele que ela tocou-lhe num nervo. E a dor foi tanta que o sangue prontamente reverteu a marcha. Se calhar foi de propósito. Primeiro uma festinha e depois uma facada. Epá, mas o mundo dos dentistas é incrível. Há pessoas cuja experiência com dentista é diferente. Há aqui um que diz: o meu dentista, e isto é interessante porque isto acontece de facto nos dentistas. O meu dentista gosta de iniciar conversas e colocar-me várias questões quando tenho a boca escancarada e ele está a efetuar os seus procedimentos dentro dela. É normal os dentistas acharem piada a ver os pacientes a tentar lutar para conseguir falar, embora eu tenha de admitir, ele é ótimo a conseguir perceber todas as minhas respostas. Pá, eu acho que os dentistas já têm o ouvido treinado, não é? Sim. Perguntam-te qualquer coisa, tu respondes e ele, pois de facto, pensa que está mais calor. Se ele, Bem, é incrível. se ele perguntar as horas e disseres 8:15, ele diz desculpe e disseres obrigado. Claro. Eles não querem ouvir as respostas, claro. só, É só isso, te é querem isso. distrair, não é? É, pá. Mas isto é estranho. Se algum ouvinte padece do mesmo mal que este senhor, que partilha a sua experiência. Eu não conhecia dessa questão de o sono Nem eu. Isto anima as tropas. funciona ao contrário. Pois. O sono. Parece uma letra Anima dos as Heróis do Mar, tropas. uma letra estranha dos Heróis do Mar. O sono anima as tropas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Ele é que